Boa noite, mais uma vez, bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio importantíssimo hoje, né? Tratando mais uma vez da área da saúde. O nosso convidado é um médico, um neurocirurgião, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas antes eu quero te agradecer, né? Para você que vem acompanhando, seja parcialmente ou inteira as nossas lives, os nossos episódios, depois acompanhando também os cortes, né, que o Otávio faz e publica em todas as nossas mídias sociais, também deixa no YouTube. Muito obrigado. Nós tivemos aqui já alguns convidados, né, que hoje está atingindo 250 mil, 300 mil visualizações nesses cortes. Obrigado para vocês, sempre pedindo para que você compartilhe também o nosso canal, né, com pelo menos mais 6 contatos aí da sua lista, pedindo para fazer a inscrição, ativar o sininho, para que sempre for iniciado um novo vídeo, você seja avisado e participa com a gente. Eu quero agradecer nesse momento inicial aos nossos apoiadores, a EduVoice Produções e Eventos, empresa organizadora e produtora de eventos, que engloba produção de áudio, vídeo, eventos corporativos, casamentos, formaturas, www.eduvoice.com.br ou nas mídias sociais EduVoice Produções. Agradeço também a Rede Voice Rádio, uma rádio online fornecedora de conteúdos para emissoras afiliadas. Você pode acessar pelo www.redevoice.com.br ou baixando o nosso app aí na sua lojinha, na sua Play Store, digita lá Rede Voice. Baixa o app, fica fácil, clica lá no botãozinho do Play, já sai ouvindo a rádio, tem uma série de recursos, despertador, o chat para você participar ao vivo, a câmera do estúdio, é a Rede Voice Rádio, nossas mídias sociais, Rede Voice Rádio, digita aí também, passe a nos seguir. Você que gosta de carro antigo, tem uma plataforma bem bacana que é para compra, venda e intermediação de carros antigos ou clássicos com mais de 20 anos de uso, que é o Antigão, tudo junto, oantigão.com.br e nas mídias sociais, Instagram, Facebook, o Antigão Automóveis, tá? O Antigão, ele faz essa intermediação, encontros, eventos, passeios, tudo relacionado a quem coleciona ou para quem é um apreciador de carros e veículos antigos. Então, obrigado aos nossos apoiadores. O Júlio joga na tela também para você que queira participar com a gente, tanto aqui no canal do podcast, como também na rádio ou em todas as plataformas digitais, e ser um apoiador, um patrocinador, só fazer o contato, pede aí as informações, o representante faz aí na sequência o atendimento personalizado com você. É isso, vamos para mais um podcast aqui no nosso canal. Nosso convidado de hoje, ele é médico neurocirurgião, especialidade em dores crônicas, cirurgias para tremores aí que a gente vai conversar, ele vai explicar tudo isso e é um episódio muito importante. O doutor especialista que está aqui com a gente, ele falava de alguns tremores, né, que às vezes a pessoa tem, não percebe, e ele vai explicar melhor isso para você ficar também atento. Eu quero agradecer e apresentar o doutor Bruno Burjali. É isso, doutor? Uma salva de palmas aqui para o doutor participando. Bruno Burjali, pronunciei certinho, é isso. Obrigado, mesmo, doutor? Bruno Burjali. Boa noite. Burjali. Burjali, isso aí. Bem-vindo, doutor. Complica a vida de vocês, né? Mas é fácil, gente. Até o final do episódio eu vou estar falando certinho. Doutor, obrigado aí pela audiência, bem-vindo aqui em nossa sede em Guarulhos, né? E obrigado por ceder, né, um pouco do seu tempo, do seu espaço para a gente bater esse papo, e é sempre um assunto muito importante, né? E a gente falar sobre tudo que envolve os tremores, é isso? É isso mesmo. Eu que agradeço pelo espaço, né? Acho que a gente trabalha com algumas coisas para as quais ainda falta bastante conscientização. Então, o trabalho conjunto com vocês, que fazem uma divulgação ampla, né? É atingir aqueles que têm esse problema e às vezes nem sabem ou não sabem o que fazer com ele. Sim. Verdade. Eu acho muito importante, a gente procura sempre nos nossos episódios, né, trazer, claro que a gente está ligado também à nossa rádio,
E vem artistas, né? Vem cantores, compositores, música, pessoal ligado à área da música, à área artística, mas a gente está trazendo também profissionais e principalmente com foco na área da saúde, que acho que é importante isso daí, né? Passar a conscientização e informações, né? Para toda o nosso país e, enfim, que as pessoas possam se cuidar melhor, né? Acho que a ideia... Essa que é a ideia. Se cuidar, aceitar também serem cuidadas, né? E não hesitarem em procurar essa ajuda, esse cuidado. Uma das causas das pessoas demorarem a melhorar de qualidade de vida em relação a uma doença, elas não procurarem o médico especialista ou que às vezes tem um comportamento natural de negação no início, né? Eu não quero de repente encarar de frente que eu tenho esse problema. É super compreensível esse comportamento, mas ele não deve ser alimentado. A gente deve reconhecer que às vezes está evitando procurar essa ajuda. Uma vez que a gente supera esse sentimento e procura ajuda, incluindo a ajuda da família, de amigos, quem quer que possa estar do nosso lado, a nossa qualidade de vida melhora quase sempre, quando a gente consegue oferecer medidas que às vezes não vão fazer o problema desaparecer 100%, mas vão tornar, né, o dia a dia muito melhor, muito mais fácil. Uma convivência mais tranquila com isso daí. Para você que está acompanhando, só para você ter uma ideia, que está acessando agora o nosso canal, o Dr. Bruno, ele é especialista em dores crônicas, que envolve, ele vai explicar isso daí, e tremores, que envolve o Parkinson, né? Sim. O Parkinson, distonia também. E dores essenciais, é isso? Tremor essencial. Tremor essencial. Isso. Tá. Dentro da área do que eu faço, né, de neurocirurgia, é uma sub-área dentro da neurocirurgia que é chamada de neurocirurgia funcional, em que a gente trata de doenças do movimento, como os tremores em geral, com tratamento cirúrgico se necessário, e também das dores crônicas, porque esses problemas, por mais que pareçam muito diferentes, eles têm a ver com comunicações imperfeitas acontecendo no cérebro e no seu sistema nervoso como um todo, né? Que está dentro da coluna, os nervos, né? Então, por isso que coisas que, de repente, para alguém que acabou de chegar, mas o que tem a ver a dor crônica com tremor? Tem a ver que nos dois casos existe uma informação ruim, neural, que a gente tenta corrigir com o nosso tratamento, tá certo? E aí, bom, o tremor essencial que você mencionou é a doença com tremor mais comum. Apesar do Parkinson ser mais conhecido, a doença mais comum é o tremor essencial. E eu tenho insistido muito, né, na divulgação em relação ao tremor essencial, porque é um problema que tipicamente as pessoas demoram muitos anos para procurar ajuda. Às vezes porque vem outros membros da família com tremor e acham que aquilo é normal ou que não tem nada para ser feito. Às vezes porque começam a evitar situações práticas da vida, né, que o tremor atrapalha. É comum uma pessoa começar a esconder a mão no trabalho, quando é pedido para fazer alguma coisa em público já não quer fazer, não quer escrever. É chamado para um jantar e aí não come algumas coisas do jantar para não ter que usar mais habilidade com o garfo, ou não aceitam uma bebida, ou às vezes nem vão mais para o jantar. E pessoas que chegam até o ponto de se isolarem mais, né? De se mudarem e cada vez se afastarem mais do convívio social. E claro que isso gera outros problemas, né? E o tremor a gente consegue, o tremor essencial, por exemplo, com medicamentos, às vezes com procedimentos, atenuar muito o problema e devolver funções que a pessoa tinha perdido. Até escrever, muitas vezes a gente tem uma pessoa que não escrevia mais por causa do tremor e volta a escrever, ou uma mulher que não conseguia se maquiar, volta a se maquiar, alguém que não estava conseguindo falar em público porque pega o microfone e treme, volta a falar em público. Um cenário comum que eu falo, restaurantes ou festas, né, em que tem outras pessoas olhando, sejam familiares, colegas de trabalho, ou mesmo pessoas desconhecidas, mas elas olham para quem está com tremor. A pessoa com tremor se sente incomodada, a adrenalina sobe e isso faz o tremor ficar mais intenso ainda, né? Piora. Né? E quem sabe, né, imagina ter um tratamento que pode atenuar bastante esse problema. Isso, além de resolver o próprio tremor diretamente, vai fazer com que essa pessoa retome né, coisas de que ela gosta ou de que ela até precisa, que tinha interrompido. Doutor, eu gostaria de a gente entrar mais a fundo, né, em cada situação dessa, mas eu queria deixar para o nosso público quem é o Dr. Bruno, né? A gente tá batendo um papo aqui extra oficial antes de iniciar o podcast, né? Você foi ligado à música também, né? Você cantava, tocava também, então você, na época da faculdade também, fazia algumas apresentações. Como que é essa história aí? Antes da medicina?
Eu sempre gostei muito de música, né? Uhum. Em casa, sempre fui muito bem inspirado, né? Pelos meus pais. E a gente... muitas vezes a gente sentava pra tocar todo mundo junto, Mas né? os pais têm ligação artística? Meu pai toca violão, Toca violão. meu irmão tocava cavaquinho, a gente tocava Legal. um pouco de percussão todo mundo, minha mãe às vezes pega pra cantar, então a gente sempre viveu muito a música em casa, a gente não era músico, ninguém era músico profissional. Meu pai participou de festivais na faculdade, assim, legal. né? Mas então toca muito bem, é um compositor, né? Então toca, canta. Eu cresci nesse meio, né? E sempre ouvindo muito também. Na minha cidade, que é a de Uberlândia, né? Onde eu nasci, também fui educado lá. É comum, né? Minas é um estado musical, né? O pessoal tem uma veia. Acho que o Brasil todo, né? O Brasil tá muito bem servido de, É verdade. de riqueza Goiás, cultural. né? Em Goiás. geral, é a música, não sai disso, né? Cada um com a sua especialidade ali da região, mas você tá ligado sempre à música, né? Né? E a escola onde eu fui educado no ensino fundamental é Ezeba, né? Que é uma escola, uma escola pública, e uma escola que, assim, que inicialmente foi criada para funcionários da universidade, depois eles abriram, né? E era fantástica, a escola né? Ela existe ainda e continua sendo fantástica. Tem uma amiga minha que trabalha lá hoje, né? Com a área de dança, né? Certo. Então, a gente tinha acesso a essa educação também, uma noção, né? De artes, e vivia isso. A gente tinha professor de música, tinha professor de pintura, de escultura, enfim, a gente teve essa oportunidade também. E em Uberlândia também tem um conservatório estadual de música. Ah, legal. Em que era às vezes difícil de conseguir uma vaga, mas a gente acabava insistindo e conseguia. E ali, várias oportunidades, né? Eles tinham biblioteca ali de instrumentoteca, que falava. Você podia pegar um instrumento e tocar, você Começar podia... a desenvolver. Mesmo aquela pessoa que não tinha condição de ter um instrumento, tinha a oportunidade de ir para uma aula e aprender. E música do mais alto nível, né? Tem músicos fantásticos lá, meus professores. E assim. tinha os orientadores lá, os professores. Sim, não, a gente legal. tem aulas, né? E tinha aulas individuais de instrumento, aulas de prática de conjunto, enfim. Bacana. Tive essa oportunidade, né, na vida e sempre gostei muito de música. E aí... Tem mais irmãos, doutor? Não. Tenho só um irmão, o Caio. Irmão, também ia junto lá com vocês, participava também. Pro conservatório não, mas ele também aprendeu, ele tocou muito tempo cavaquinho, né? A gente tocava junto. E até hoje a gente junta ali na família pra fazer uma baguncinha. Faz uma bagunça aí, legal. Isso é bom, né? Sempre anima as reuniões, né? Em família. É ótimo, né? Legal. E como que entrou a medicina, doutor? Bom, que entrou na vida aí a medicina, eu também fiz a faculdade lá em Uberlândia, né? Na Universidade Federal, que é a UFO. E na faculdade, né? Eu tocava já antes e em várias oportunidades eu podia tocar e teve a oportunidade de eu fazer um estágio no exterior. E nesse estágio, eu também tocava. Eu trabalhei em Portugal. E tocava em Portugal como músico, né? Estudava ao mesmo tempo. Mesma coisa na França. Que foram momentos em que eu já estava mais avançado na faculdade. E por causa da música eu consegui esticar um pouco essa experiência. E ter contato com coisas com as quais eu atuo hoje, né? Foi na França, lá no 5º ano de faculdade, que eu vi essa cirurgia que eu faço bastante. Eu vi pela primeira vez lá e me inspirou a seguir esse caminho, né? Então, a música permeou por muito tempo, né? Como uma sócia da medicina, né? Mas sempre, né? Sempre a medicina foi o objetivo, né? Eu não tinha essa dúvida, né? Apesar de ser uma parte de minha música, ela mais servia a música e como uma grande parceira, né? Vamos falar assim. O senhor fez a faculdade aqui no Brasil? Sim, a faculdade foi lá em Uberlândia. Na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Tem um hospital, né, de clínicas. E depois, fantástico. então, final da faculdade, você foi para Portugal? Não, aí durante a faculdade, no meio dela, tinha uma disciplina chamada Mobilidade Internacional, que você não precisava de trancar a faculdade, você ia dentro dessa disciplina. Eu fiz alguns conteúdos fora, mas não tentei fazer conteúdos para matar a disciplina. Eu tentei fazer conteúdos extras de coisas que eu queria complementar minha formação, como a própria neurocirurgia, porque a gente não vê neurocirurgia em detalhe na faculdade, né? Eu já suspeitava que eu queria fazer isso. Então eu fui fazer estágio de neurologia, de psiquiatria e de neurocirurgia. Tudo fora de Minas, né? Tudo lá no exterior. Portugal? Foi Portugal? Em Portugal e na França. Mas ainda durante a faculdade. Eu fiz esses estágios, eu voltei, terminei a faculdade. Sim. E aí na residência,
eu fiz em São Paulo, né? No Hospital Heliópolis. E depois, no final da residência, estava articulado. E aí eu fiz um estágio, assim, internacional em vários locais, né? Eu vi que tem a Universidade de Oxford, né? A Universidade da Flórida. Isso, foi Oxford. Lá de Oxford eu fiz um mêsinho na Queen Square, que é em Londres, né? Em Emory, que é em Atlanta, que é onde fica o CDC. Todas essas já é especialidade. Eu já era neurocirurgião, né? No final da no treinamento de subárea já, né? Sei. E na Flórida, que é em Gainesville, que é um dos locais mais importantes do mundo dessa área. Todos esses locais eu fui selecionando por muito tempo, né? E plantando ali o contato com os professores para poder visitar. Entendi. E aprender em cada um deles maneiras diferentes de fazer isso que eu faço hoje. Quando eu ainda voltei, fiquei mais um ano aqui no estágio, principalmente no Hospital C. Camargo, né, em que a gente trabalhava com dores oncológicas. Parte desse estágio também era no Hospital Brigadeiro, né, no Hospital do Servidor, mas ainda também nessa subárea. Então, foi a faculdade, né, na faculdade, parte dela no exterior, para disciplinas adicionais, depois a residência e estágios nesses locais de fora e ainda aqui no Brasil, né, que a gente chama isso de fellowship, que é uma parceria que você faz naquele local, né? Você troca algum trabalho que você faça por eles, uma pesquisa, escrever alguma coisa. Em alguns casos, você até trabalha mesmo no hospital para poder, em troca, ganhar um conhecimento subespecializado. É o que a gente faz, né? Depois já de ter a especialidade de neurocirurgião, fui me subespecializar em neurocirurgia funcional, que é essa que trabalha com dor, com doenças do movimento. E algumas outras pessoas também trabalham com epilepsia nessa área. Eu trabalho um pouco menos com epilepsia, porque no Brasil tem algumas limitações para isso, mas mais frequentemente com transtornos do movimento e dor mesmo. E por que entrou a vontade aí, o interesse pela neurocirurgião, a especialidade? Foi isso já no período da faculdade ou foi depois? Foi muito cedo. Foi cedo e não foi. Porque eu só fui descobrir que eu queria fazer medicina no finalzinho do meu ensino médio, né? Até então eu gostava um pouco de tudo, então eu tinha dificuldade de escolher. Eu decidi fazer engenharia eletrônica, eu queria fazer programação, chip e tudo. Legal. Mas aí depois eu até ter me inscrito em quase todas as provas de vestibular na época, né? Hoje é o Enem, esse tipo de vestibular. Nas últimas provas eu percebi que na verdade eu não queria fazer a programação no chip, eu queria fazer a programação no cérebro, né? Eu gostava dessa ideia de manipular informação complexa. Então eu percebi isso, falei, não, acho que eu vou me dar melhor dentro da área da neuro. Então eu já fiz medicina pensando em neuro. Não sabia se ia ser neurologia, neurocirurgia, se ia ser psiquiatria, mas já era pela neurociência. Mas já lá na minha escola, quando eu estava na quinta série, né, eu tinha 10 anos, 11 anos, tinha uma feira de ciências em que eu queria participar. A minha escola não tinha feira de ciências, a gente começou a tentar criar um movimento para acontecer a feira. Aí a minha escola passou a fazer feira de ciências e o primeiro projeto que eu apresentei, né, nessa feira foi do cérebro. Era uma boneca, né, que meu pai me ajudou bastante a fazer. Claro, não tinha que mexer com solda, né? Sei. Mas a gente desenhou, né? Eu desenhei ali os giros do cérebro na cabeça da boneca. E aí naqueles locais específicos a gente conectava ali um fiozinho. E, por exemplo, a região da visão, que é aqui atrás. Eu colocava o fio aqui atrás, aí acendia uma luz no olho da boneca. Caramba, eu colocava na área da fala, acendia a luz na boca. Eu tenho isso até hoje, né? Guardado, essa boneca, né? Esse projeto aí da Feira de Ciências. E aí, isso foi, assim, um grande marco, né? Eu gostava muito dessa ideia de que nosso cérebro é um mapa e em locais específicos desse mapa eu tenho funções que acontecem aqui de fora. Então, eu achava isso muito legal. Tem uma área do meu cérebro que é da minha mão, né? Então, se essa área mexe minha mão, se eu tenho um AVC e essa área da mão morre, a mão para de se mexer. E não só para coisas tão diretas, mas hoje a gente sabe, né? Que os mínimos detalhes do nosso comportamento, tudo que a gente experimenta aqui nesse mundo abstrato, né? Escondido de cada um, da mente, ele está acontecendo no cérebro ao mesmo tempo, né? O seu cérebro não para. Se você consegue filmar o cérebro em atividade, você vê que para tudo que você faz, tem uma rede ativa, como se fosse uma música sendo tocada por diversos músicos ali dentro, sabe? Então, eu sempre achei muito legal essa ideia. E na neurocirurgia, você consegue ver o cérebro, né, nas cirurgias, e de acordo com a doença que você tem, se você tiver um tumor no cérebro, o local onde aquele tumor está, dependendo de onde ele está pegando no mapa cerebral,
você vai ter justamente aqueles sintomas. Sim. Então você consegue ver uma pessoa antes de fazer um exame e imaginar que ela tem uma doença na região, por exemplo, como eu falei, da mão ou da fala. Só por esse mapeamento que está... Só pelo exame. Você pode, conversando com você, posso ver que você tem algumas alterações de fala e imaginar onde é que está o problema para você ter essas alterações. E aí eu vou lá, faço uma ressonância, por exemplo, examino, para confirmar o que é. Aí pode ter um tumor ali na área da fala e a gente vai fazer uma cirurgia para tirar esse tumor e a fala melhorar, entendeu? Entendi. Você vê isso na neuro o tempo todo. Eu também gostava muito de cirurgias com a pessoa acordada. A pessoa não está sentindo dor, você consegue estimular uma região desse mapa cerebral e quando você estimula, aquela função acontece. Então, tem cirurgias para tumor em que ele está muito próximo de uma área muito importante. Então, para você não machucar essa área importante, você faz com a pessoa acordada, ela não sente dor, tá? E aí você estimula para ver, olha aqui... Isso no cérebro, durante a cirurgia. Acordada. Né? Eu tô vendo o cérebro ali. Nossa. E aí com a pessoa acordada, porque senão a gente não vai conseguir interagir com ela. Você pode testar, ó, aqui tem uma função importante? Não tem, então eu posso tirar um pouquinho mais de lesão. Ah, não, mas aqui quando eu mexi, atrapalhou a fala. Então eu não posso mexer tanto aqui, porque é uma região que se eu mexer muito, eu vou acabar machucando intensamente a região da fala e a pessoa vai perder a capacidade de falar, tá? Isso acontece em cirurgias de tumor, por exemplo. Mas e no nosso caso, né, a cirurgia que eu mais faço, que é o implante de eletrodo cerebral, que é meu grande foco, você vai com um eletrodo pequenininho, num orifício minúsculo, você nem vê o cérebro direito, você vai uma janelinha de nada, coloca ali aquele eletrodo numa região bem precisa e quando esse eletrodo está lá, eu ligo o eletrodo e vejo o sintoma melhorar na mesma hora, entendeu? É justamente aquela ideia de um mapa com uma função e eu consegui interferir com isso. Aí eu fui percebendo com esses estágios aí na época da faculdade que era na neurocirurgia que eu teria mais essa habilidade, essa questão de ficar mexendo com esse mapa, né? E ver como é que é a relação disso com os sintomas, entendeu? Mas tem, doutor Bruno, mas tem a ver, você também mencionou que em determinado momento pensou em fazer a parte de eletrônica, né? Sim. Tem a ver a eletrônica também com essa questão da neurocirurgia hoje? Elas se interligam em algum momento? Tem várias relações, né? Eu brincava que medicina era engenharia do corpo, né? Quando eu falava, mas você queria fazer engenharia, agora você quer fazer medicina? Eu falava, mas é engenharia do corpo. E no aparelho que a gente implanta, por mais é tudo debaixo da pele, né? Mas existe uma bateria aqui com um chip e a gente comanda isso. Então tem um lado de eletrônica muito, muito presente no que eu faço. Mas é mais do que isso. Eu queria fazer eletrônica, eu queria fazer programação. Achava legal você ter um programa feito. E aí quando você ligava ali para aquele programa funcionar, o computador fazia aquilo automaticamente. O nosso cérebro ele faz isso. De acordo com o que a gente aprende, é como se a gente gravasse um programa no cérebro. Ele fica ali e uma vez que tem um estímulo para ligar esse programa, ele acontece. Então quando eu aprendo a falar copo, quando eu nasci eu não sei falar, né? Eu começo primeiro a identificar como que eu mexo a boca e como é que eu falo o C, o O, o P, né? Como é que eu aprendo esses sons. Eu começo a juntar até que o meu cérebro faz um programão ali. O copo é essa coisa aqui com esse desenho, com esse som, com essas letras, enfim. E aí você fala, só copo, já tá pronto esse programa. É como se eu tivesse feito uma programação no computador, no chip, e eu fosse ligar, entendeu? Então tem tudo a ver, né? Pra mim sempre teve tudo a ver. Verdade. Nosso cérebro é um computador, né? De certo modo, sim. Agora, você falou do implante de um eletrodo no cérebro. Isso. Eletrodo, para quem não sabe, é um terminal que tem ali uma possibilidade de você fazer um estímulo elétrico, tá? Então você tem um fio, é um fio. No nosso caso, ele tem 1,4 milímetro mais ou menos, é bem fininho. Ele é um pouquinho mais grande, um pouquinho mais espesso que uma agulha. Tá? Uma agulha de costura convencional. Imagina, pega aí na régua para você ver. Ele é flexível. Ele é bem flexível, tá? Tem um guia no meio dele para você colocar ele não ficar bambo, né? Ele vai retinho, mas quando você chegou onde você quer, você puxa esse guia. Imagina, que eu tenho uma borracha fininha com um guia dentro, eu coloco onde eu quero e puxo o guia, porque aí ele fica lá, mas ele é molinho, né? Não é que nem uma lâmina que fica lá. Se o cérebro mexer, ele mexe junto depois. Ele fica ali em posição. Ele mantém a posição do cérebro onde você colocou, mas ele é maleável, então ele não vai ali ficar machucando o cérebro depois, né? Então o eletrodo é um fio. Na ponta desse fio eu tenho ali alguns terminais.
como se tivesse, eu falo como se fosse uma flauta com vários buraquinhos ali, cada um, se eu soprar vai ter uma nota, não é? Sim. Ou se eu tampar vai ter uma nota. É. Eu consigo na ponta desse fio ter vários terminais e ligar ou desligar esses terminais naquela região cerebral. E quando eu ligo e desligo, eu converso com o meu cérebro, né? E aí eu consigo manipular um pouco dos sintomas que estão acontecendo. Se eu colocar no lugar errado, eu posso induzir sintomas, né? Se eu colocar no lugar errado, eu posso ligar o fio e atrapalhar o movimento da mão. Então eu tenho que colocar no lugar certinho, onde tem um problema, uma doença, Certo. para ele corrigir Essa- aquela conversa errada que aquela doença provoca. Cara. E para que tipo de doença é indicado, é feita essa cirurgia com o eletrodo? Hoje eu vou inverter a ordem. Eu vou falar primeiro do tremor essencial, que eu já introduzi, porque é a doença com tremor mais comum. Então, o tremor essencial é a doença com tremor mais comum que existe, e ela pode ser tratada, além de com medicamentos, com esse eletrodo, tá? Então, muita gente não sabe que tem tremor essencial, outras pessoas sabem, mas não procuram tratamento, outras procuram, mas recebem diagnóstico errado, não recebem os medicamentos nas doses possíveis. Então, tem vários obstáculos Sei. para a pessoa que tem tremor essencial. E um deles é não saber dessa cirurgia. Então, E o que é, doutor, esse tremor essencial? É uma doença. é uma doença em que a pessoa treme, principalmente quando vai segurar alguma coisa ou quando vai pegar, né? Quando vai fazer um movimento. Enquanto no Parkinson o tremor é de repouso, é quando o braço está aqui apoiado na mesa, por exemplo, é um tremor um pouco mais lento, geralmente, né? É. E com o braço em repouso e é de um lado só, o tremor essencial tende a ser dos dois lados. E aí quando eu vou para pegar esse copo, aí treme muito. A pessoa conta muito, né, no início da doença. Eu comecei a perceber que eu ia pegar uma xícara, que exige um pouco mais de firmeza, e eu tremia para pegar a xícara, para colocar a xícara na boca, Sei. para levar um prato à pia, porque eu tenho que ficar segurando o prato até chegar lá, tá? Enquanto que no Parkinson, um tremor que no começo passa mais batido para algumas pessoas, é mais quando a pessoa está distraída. O tremor do Parkinson, geralmente, ele não vai atrapalhar muito atividades da vida diária, enquanto o tremor essencial pode desde o início fazer isso. Então a gente sempre pergunta, tem dificuldade para escrever, para pegar um talher, para pegar um copo, um café, para fazer maquiagem, hoje para mexer no telefone, para fazer uma selfie. A pessoa vai fazer uma selfie com tremor essencial, como tem que manter a mão em posição, Já não consegue. treme muito, né? Aham. Então acaba não fazendo selfie, né? Começa a dificultar para digitar. E a gente, o As celular é coisas muito do dia a importante. dia. Então, esse Coisas tremor do dia a são dia. coisas simples do dia a dia. Simples do dia a dia. Então, E a diferença, porque acho que, principalmente para nós mais leigos aí, para as pessoas, acabam confundindo, né? Quando vê alguém tremendo, já fala, você está com Parkinson, né? todo mundo pensa isso. Porque E não é bem por assim. motivos culturais, né? E porque o Parkinson talvez seja mais difícil de ser escondido, Aham. né? É uma hipótese aqui, tá? Teria que estudar por que, né? Mas a cultura conhece mais o Parkinson, enquanto o tremor essencial é muito mais comum. Mas muito mais É comum. mais comum, Mas bem mais. né? menos conhecido. assim, Menos né? conhecido. Então, porque o tremor essencial, entre aspas, a pessoa só treme, enquanto tá parado aqui, por exemplo, se eu tivesse tremor essencial, tô aqui parado, eu não ia tremer assim. Só se eu fosse pegar alguma coisa. Aí a pessoa começa, vou ficar paradinho pra ninguém ver que eu tô tremendo, entendeu? Ela consegue empurrar com a barriga. Enquanto no Parkinson, eu tô parado, distraído, eu tremo. E ele continua involuntariamente, se você está ali. Involuntário. Você tá... E o Parkinson não tem só tremor, ele tem rigidez dos movimentos, lentidão. Tem pessoas que nem têm tremor no Parkinson e tem muita rigidez e lentidão. Então, e são pessoas que também às vezes demoram a receber o diagnóstico, porque os médicos que não são especialistas veem a pessoa sem tremor e rígida, não imaginam tão facilmente que seja Parkinson. A pessoa que não treme mais frequentemente conta pra gente uma história de que demorou mais a chegar ao diagnóstico, né? Às vezes quando não teve acesso ao especialista logo de cara. Então o Parkinson tem rigidez, lentidão, tem desequilíbrio para caminhar, propensão às vezes a quedas, às vezes tem alteração de fala, da expressão facial, às vezes tem a escrita fica pequenininha no Parkinson, às vezes logo no começo. Tem outras alterações, né? Alteração de Muitas sono, de alterações. olfato, de intestino. Não é que todo mundo vai ter tudo isso não, tá? Mas dentro das pessoas que têm Parkinson, você vai ter Sei. muita variedade e esses sintomas são possíveis, tá? Enquanto que o tremor essencial, essencialmente, né? Ele é um tremor e para postura e ação, enquanto o do Parkinson é um tremor de repouso. Também tem no tremor essencial, o tremor essencial plus, que a gente chama, em que acontecem alterações às vezes de equilíbrio, de caminhada, tá? Mas e pode tremer também a cabeça, pode tremer a voz,
podem tremer as pernas, tá? Principalmente no essencial. Então, mas se você quiser, assim, em uma palavra entender, o Parkinson treme quietinho de um lado só, e o tremor essencial treme para fazer alguma coisa dos dois lados. Claro que o paciente não lê livro, a gente brinca assim, né? Cada um vai ter um padrão, mas esse é o grosseiro, assim, o superficial, para começar a conversa. E um terceiro tipo de doença que às vezes tem tremor e às vezes não tem, é a distonia. Ela é menos comum, tá? Mas a distonia é um desequilíbrio dos músculos em que um lado puxa mais do que o outro. Pode gerar uma espécie de torção. Isso pode acontecer no tronco, na perna, na cabeça. Pode acontecer até como sintoma do Parkinson, por exemplo. Mas na distonia ali pura, entre aspas, em alguns casos, né, de distonias, por exemplo, da mão, cervicais, você pode ter um tremor também gera chamado de tremor distônico. E aí esse demora mais ainda para receber o diagnóstico correto, tá? Esse é bem mais porque mesmo especialistas em movimento, às vezes, vão considerar aquilo um tremor essencial no começo. E com o tempo vão ver que não é. Só que o tratamento para essas 3 doenças, seja o Parkinson, ou a distonia, ou o tremor essencial, se a pessoa treme, ela pode ter qualquer uma dessas 3 ou até outras. Mas é bem diferente o tratamento. Então, quando a gente começa o tratamento e não vê resposta, você já pode desconfiar que o diagnóstico não é aquele. Então, para distonia, o principal tratamento é o Botox. Também pode ser tratado com cirurgia de eletrodo, né? Então, Parkinson, tremor essencial, distonia. Mas na distonia, o principal tratamento, até mais importante do que o medicamento por boca, é a injeção de Botox. O Botox, ele consegue relaxar, vamos falar assim, músculos que estão assim excessivamente contraídos. E é por isso que ele tira a ruga. O Botox, ele não tira a ruga da pele. A pele tá ali flácida, mas ele tira a atividade do músculo que iria provocar a ruga. É como se fosse uma sanfona que, quando eu aperto a sanfona, fica tudo enrugado, né? E o Botox não deixa eu apertar a sanfona. Então você perde a pele. Ele enrijece o músculo? Não, ele enfraquece. Enfraquece o músculo. Ele enfraquece. Então tem um músculo aqui, por exemplo, um grupo de músculo que quando eu faço as minhas expressões vai fazer o pé de galinha. O Botox, ele vai bloquear esse músculo. E aí por isso que não vai aparecer a ruga, tá? Entendi. Então quem faz Botox mal feito ou em excesso, perde a expressão facial, não perde? Porque as expressões ficam bloqueadas, o músculo não consegue se mexer. Porque tem músculos no rosto, né? Vários pra gente sorrir, pra gente se expressar, né, emocionalmente. Então por isso que é o Botox nesse caso. Então o tal do Botox A toxina botulínica. O Botox é a marca mais conhecida, tem outras, né? O nome é toxina botulínica. Mas é usado, então, erroneamente. Porque a finalidade dele seria para um tratamento. E não para não causar as rugas aparentes. Não é erroneamente. Não é erroneamente. A estética também pode ser considerada um tratamento, né? Tem impacto na vida das pessoas. Claro que tem que tomar cuidado com os exageros que a gente vê hoje, né? Mas é um tratamento justo, né? Que tem que ser bem feito, com alguém capacitado. E só são aplicações diferentes, tá certo? Você também às vezes usa toxina botulínica para alguns problemas urinários, de contraturas excessivas nos músculos ali da bexiga, né? Que controlam a bexiga. E isso pode ajudar a pessoa a urinar melhor, entendeu? Então tem várias aplicações para toxina botulínica no nosso corpo, como o princípio de relaxar um músculo que na distonia está contraído, atrapalhando o movimento. Na estética está provocando ali o pé de galinha. Na disfunção da bexiga está impedindo que a pessoa urine corretamente. Então tem um campo de aplicações. A gente usa a toxina hoje até em dor de cabeça. Já é por um mecanismo que a gente não conhece tão bem, tá? Não é só por relaxar o músculo, mas em alguns tipos de dor de cabeça que não respondem aos tratamentos convencionais, você pode usar a toxina botulínica em vários pontos da cabeça. E também em outras regiões do corpo, com algumas dores crônicas, você pode usar ali pequenas doses de toxina botulínica. Então, quer dizer, tem um universo de aplicação, na verdade. Para deixar, assim, com relação ao tremor essencial, ao mal de Parkinson, né? Eu acho que ficou bem claro. Eu acho que fica um pouco mais difícil, mais confuso até para se identificar, que é a distonia, né? Porque a distonia, se eu entendi bem, ela pode atingir qualquer parte, tudo do corpo, qualquer nervo. Sim, de fato, a doença de Parkinson, né?
e o tremor essencial são mais diretos da gente entender. Até para explicar para outro médico, a distonia, a gente demora um pouquinho mais, né? Porque imagina que os nossos músculos, para eu manter a posição da minha mão, da minha perna, do meu pescoço, tem vários músculos em equilíbrio. Se eu apagar, se eu desligar todos os músculos do meu pescoço, eu vou cair no chão, né? Minha cabeça vai cair. Então, mesmo parado, tem um monte de músculos segurando o seu corpo onde ele tá. Tá certo? Senão você desmontaria. Na distonia, esse equilíbrio dos músculos que estariam ali ativados, mas para você ficar parado, esse equilíbrio se perde. Então, um lado que era para estar contraindo igual ao outro, um lado para de contrair ou contrai em excesso. Um lado contrai mais do que o outro e aí puxa para aquele lado. Então a pessoa fica com uma postura torta, distônica, né, que a gente fala, ou com um movimento distônico. Tem distonias que só vão se ativar para alguns movimentos, como para escrever. Tem uma distonia que é só quando vai escrever. A pessoa não tem nada. Quando vai pegar uma caneta, o braço entorta. Ou então tem distonia do músico. Vai tocar um instrumento daquele músico, só na hora de tocar aquele instrumento que ela se manifesta. Tem distonias no rosto, em que você tem movimentos espontâneos na sua face. Distonias no tronco, em que o tronco vira para um lado. É como se a pessoa fosse ficar com uma rotação torta ou desequilibrada ali na postura, porque um lado tá puxando mais do que o outro. Imagina um cabo de guerra em que era para a corda estar parada, porque os dois lados estão puxando iguais, né? Olha. Se um desses lados, de repente, puxa mais do que o outro, você começa a puxar para aquele lado. No nosso corpo, quando um lado puxa mais, você vai torcer o pescoço, vai torcer a mão, vai torcer o tronco. Acaba acompanhando. Tem distonias que acontecem só numa região, tipo na mão ou no pescoço. Tem distonias que acontecem no corpo inteiro. Tá certo? Caramba, não chega a ser no corpo inteiro. Pode ser no corpo, chama generalizada. Inclusive a distonia generalizada de origem idiopática, né, sem causa ou genética, é uma das melhores indicações para esse eletrodo que eu faço. O que a gente recebe mais no dia a dia, de consultório, de prática, são distonias focais, tipo de mão, de pescoço, né? Mas a distonia generalizada, ela tem uma resposta muito grande, ainda maior do que a focal a esse eletrodo. Na focal também é muito bom, mas para generalizada é bem melhor. E o que causa essa distonia? Tem alguma coisa também que é relativo à postura da pessoa? Não. É uma falha do comando lá do cérebro. É o comando também. Então o cérebro tem que comandar os dois lados desse movimento de modo equilibrado. E esse comando falha, então um lado fica mais do que o outro. Não é um problema originalmente do músculo. É do comando cerebral. Por isso que a cirurgia é no cérebro, entendeu? A gente não entende as causas em grande parte das vezes. Tem várias delas que têm origem genética ou um peso genético grande. Tem outras que podem surgir depois de um AVC, de uma infecção. Agora, essas que surgem por um AVC, por uma infecção, estão no grupo que responde pior à cirurgia. Não tem uma resposta mais positiva. É bem mais complicado a gente indicar. Então, distonias secundárias, se aconteceram por outra doença que provocou um dano cerebral ali muito grande e aí surgiu uma distonia, nesses casos é um pouco mais difícil, um sangramento também, tá? Pode provocar isso. Agora, quando a distonia é idiopática, a gente não sabe a causa, ou tem alguma origem ali genética, vamos falar que geralmente tem uma propensão de melhora maior com esse procedimento que eu faço. Tá? Agora, entre as três que a gente comentou agora, o tremor essencial, o Alzheimer e a distonia, tem alguma que é mais comum hoje na população? O Alzheimer não, o Parkinson, né? O Parkinson. O tremor essencial é muito mais comum. Muito mais comum. Tá? E é o que menos... É escandaloso. Eu tenho muitas pessoas hoje que me procuram com tremor essencial que não era uma coisa natural, por causa do trabalho de divulgação. Então hoje muitas pessoas falam, nossa, mas eu tinha isso aí, nunca prestei atenção. Então hoje eu tenho sim uma parcela cada vez maior de tremor essencial, porque era para ser o natural. Se as pessoas fossem educadas adequadamente sobre isso, e a própria classe médica, era natural que eu tivesse muito mais gente com tremor essencial no meu consultório do que com Parkinson. Mas não é o que acontece, entendeu? Até você pode argumentar que algumas pessoas têm tão pouco tremor que não se importam, então por isso não procuram um médico, tudo bem. Mas grande parte tem um tremor que sim, e se importa com esse tremor, sim, só não sabe que pode melhorar, entendeu? Acaba não procurando também. Mas é escandalosamente mais comum o tremor essencial. E eu nunca... Bom, pode a gente até
ter visto pessoas ou até ter o tremor essencial, mas é pouco divulgado também, pela própria imprensa também, o tremor essencial. É pouco divulgado. A imprensa ainda hoje, né? A gente vê muitas notícias sobre saúde, ainda hoje sem participação do médico. Porque tem aquela necessidade de publicar rapidamente, né? Até por causa das concorrências, a gente sabe como que é isso. Mas muitas vezes a imprensa tem dificuldade de encontrar profissionais que se comuniquem com o público ou de encontrar com a rapidez necessária por uma notícia. E aí, às vezes infelizmente, né, saem notícias com menos critério do que poderiam, e outros casos, notícias erradas mesmo, né, que fazem mal como divulgação. Então, a gente sempre apela para que a imprensa tenha, né, ali reservado profissionais que entendam daquelas doenças, e cada vez que forem divulgar alguma coisa em saúde, nos consultem para isso, né? Verdade. Isso acontece muito, eu sou muito consultado para isso, mas isso ainda falha bastante. Eu vejo muitos medicamentos, por exemplo, que são divulgados aí pela imprensa ou de uma maneira incorreta, e até podem induzir a um uso incorreto. E para você desfazer uma notícia dessa, é tão difícil. É tão fácil você jogar lá, entendeu? Medicamento que cura não sei o que. Até você explicar aquilo, uma notícia de 5 segundos vai te exigir uma explicação de 5 minutos ou mais. Ou mais, né? Para conseguir, né, isso vai separar as ver, coisas. Né, você mencionou, às vezes, a correria, a pressa, a concorrência, né? O jornalista, a pessoa que publicou, de repente até fez uma certa pesquisa, mas não como orientação adequada num profissional médico para isso, né? Olha, hoje com as mídias sociais, não é tão difícil numa equipe de jornalismo que trabalha com saúde, você já tem ali um gatilho, né? Com tantos médicos se manifestando publicamente nas mídias, que adquiriram habilidades de falar, de se comunicar e tudo. Não acho que seja tão difícil mais hoje, né? Você conseguir profissionais para isso. E a consequência de você publicar sem um parecer profissional adequado, ela pode ser muito grave, entendeu? Então, a gente bate muito nessa tecla. Particularmente pro Parkinson, toda hora tem notícias que a gente tem que... Peraí, gente, vamos explicar direito, entendeu? Parece que a gente é o chato. A gente quer notícia boa. Sim. Claro. Mas uma notícia boa que não é boa de verdade, né? Não adianta. Só faz mal pra pessoa, né? Você cria toda hora uma expectativa e frustra a expectativa. Verdade. E a gente tem que ser, às vezes, a pessoa frustrar a expectativa, porque ela não devia ter existido, né? Foi uma publicação menos criteriosa. Agora, que a gente faça justiça aqui, tá? A imprensa tem publicações fantásticas e que procura, sim, informação. Né? Então, a gente tem essa coisa, tem notícias muito ruins e notícias muito boas, né? Então... tem notícias que esclarece, orienta, né, para a busca de um tratamento adequado, né? Sim. Dá o alerta, né, de algumas situações, como é o tremor essencial. Queria te perguntar o seguinte, doutor, eu já me peguei, já vi pessoas também, em alguns momentos, se isso configuraria um tremor essencial, é um indício, né? Já até perguntei, às vezes, em consulta médica, não, isso aí é estresse. Né? Às vezes a gente vai pegar um copo mesmo, um papel, e percebe que você está... Tá tremendo um pouquinho, né? Deixa eu dar o telefone do meu consultório. Tô brincando. É assim, o estresse, ele piora praticamente todos os tremores existentes. Então quem tem tremor de Parkinson, quando está estressado, vai piorar. E outros sintomas também, tá? Quem tem tremor essencial, quando tá estressado, vai piorar o tremor. Certo. Não quer dizer que o tremor não exista pela doença. Ele já existe ali pelo tremor essencial, pelo Parkinson, pela distonia, mas o estresse acentua o tremor, tá certo? Porque o estresse, ele prepara o nosso corpo para correr ou para lutar, né? O que é o estresse? É uma coisa muito bonita que a natureza nos deu. Só que hoje a gente tem uma realidade diferente do que a gente tinha na natureza. Mas por que a gente tem o estresse? Eu tenho que ter um mecanismo de emergência no meu corpo. Então o estresse, originalmente, ele é importante. É como se eu tocasse um alarme de incêndio lá pro esquadrão de bombeiros e todo mundo fosse descer correndo e entrar no caminhão para apagar o fogo. Então ele prepara o nosso corpo muito rapidamente para ganhar a batalha de um animal que vai nos caçar ou fugir desse animal, e às vezes para a gente também paralisar, fingir de morto para não ir embora. São as 3 respostas do estresse, né? Luta, fuga, que são mais conhecidas da luta, a fuga, e também a parada.
tá certo? A parada também faz parte. Em inglês são 3 Fs, né? Fight, flight, freeze, que é congelar. Você para, faz de conta que tá morto, porque de repente o agressor vai embora. Então, assim, mas é uma resposta automática, né? Não é que a pessoa ela congela com um instinto, tá? Então, o nosso corpo, em todos os animais, né, em vários animais, desenvolveu essa resposta ao estresse. Se a minha vida está ameaçada, se eu tenho uma coisa que é vida ou morte aqui agora, eu tenho que ter um projeto no meu corpo prontinho para tudo ficar pronto para lutar, para a batalha. E isso que o estresse faz. Então, entendeu? Então, quando eu vejo uma coisa que me ameaça, minha pupila abre para que eu possa processar melhor a informação que está chegando na retina. Ela joga a luz em regiões específicas para isso ser mais proveitoso. O meu sangue sai da pele e fica branco para ele ir para os músculos e para o coração bater mais rápido. O coração bate mais rápido, a pressão sobe. Eu melhoro a atividade dos meus músculos na hora. Ele fica pronto para dar uma pancada ou para sair correndo. Ele fica, né? Então, eu aumento o tônus do meu músculo para poder agir, né? Se eu já tô com o meu músculo meio caminho andado, eu vou ter mais facilidade de dar uma pancada ou de sair correndo. Certo. Agora imagina isso no tremor. Eu já tenho um músculo que não tá funcionando tão bem, porque a ordem cerebral tá mais ou menos, né? Tá tremendo. E aí eu jogo o estresse, é como se nessa resposta do estresse, o meu músculo ficasse tão tenso que, né? Acaba... Se você agora esticar seu braço e tentar contrair sem mexer, você provoca tremor, né? Então, teria uma maneira didática de explicar porque que isso acontece, entendeu? Então, toda vez o estresse vai acentuar os tremores. Agora, a pessoa pode ter um tremor essencial mais incipiente, que não atrapalha tanto o dia a dia ainda para ela procurar ajuda, mas de repente daqui a 10 anos ela vai procurar. E ela vai falar, eu sempre percebi que quando eu estava estressado acontecia isso, mas era só de vez em quando, agora está acontecendo toda hora, tá? E aí tem uma outra observação. Todo ser humano tem tremor essencial, pode tremer diante do estresse. A gente tem um tremor fisiológico quer dizer natural, né? Faz parte do nosso funcionamento normal. Um tremor normal, fisiológico, acentuado por situações específicas, como o próprio estresse, como alguns medicamentos, né? Então, tem tremores acentuados, que são fisiológicos, são normais, mas ficam acentuados por estresse ou por medicamentos. Algumas pessoas por cafeína, tá? Aí não é um tremor doença, é um tremor normal, acentuado naquela situação. Às vezes um cirurgião vai fazer uma cirurgia muito delicada, um músico vai tocar uma música bem específica e para aquela situação ele vai ficar estressado e vai perder um pouco de precisão ou ter um tremor bem levinho, mas para ele aquilo faz falta. Então ele toma um remédio para aquela cirurgia complexa ou para executar uma obra num violino, numa orquestra, por exemplo, para que fique mais perfeito e nem um pouquinho de tremor o atrapalhe, sem que ele tenha doença, tá? Então, se você me fala que você levanta às vezes o braço e a caneca treme um pouquinho, a chave para saber se você precisa se tratar por isso é se isso impacta a sua vida. Se começar a derrubar o café, começou a me fazer mal, a me limitar, eu vou procurar o tratamento, tá certo? Mesmo que eu saiba que eu tenho até um tremor essencial, mas aquilo não compromete o meu dia a dia o suficiente, eu tenho a opção de nem me tratar. O tratamento é para você viver melhor. Se você não tá mal com aquilo, de repente você pode ficar sem ele. Cuidado para não dar desculpa. Tem gente que tá mal, mas fica com desculpa para não ir ao médico, né? Aí não. Tá? Já passou da hora de ir e ainda tá resistindo lá. É comum ter briga de marido e mulher por causa disso. A mulher normalmente mais sensível, né? A mulher vai mais, né? Nossa cultura, a gente vê muito esse cenário, né? Não quero ser nem um pouco, né, preconceituoso, pelo amor de Deus, mas a gente vê muito o cenário da mulher querer levar o marido para se cuidar e o marido não quer. E às vezes é porque ele não precisa, às vezes é porque ele precisa, mas tá se escondendo. A gente também vê o inverso, tá? Vê isso com homens querendo cuidar das suas mulheres e, né, em todos os tipos de desenhos, né, de gênero possíveis, tá? Mas é mais comum com mas a gente tem esse estereótipo, né? Daquele homem turrão negando, às vezes brigando em casa. Vai a hora que não tem jeito, vai. E aí a esposa quer tomar conta da coisa. Peraí, mas ele também tem que falar, né? Tem que ser ele que tá sofrendo, né? Se vai tomar o remédio ou não, quem vai definir é ele, não é? Não é? Tá? Entendi. E agora, qual um sinal, assim, que a gente falando, né, de buscar, né, uma ajuda médica? No início, você comentou que determinado momento, né, ela pode te ajudar a você viver melhor, né, ou até com uma intervenção
cirúrgica, né? Primeiro, acho que vai os medicamentos, né? Depois, a cirurgia vem, em último caso, seja qual for aqui o tremor essencial, o Parkinson. Não é o último caso. É justamente essa ideia do último caso que faz com que mesmo algumas pessoas se conheçam a cirurgia, não procurem na hora certa. Não é o último caso, tá? Não é o primeiro caso, você não vai fazer a cirurgia de cara. Mas é para você já conhecer a cirurgia de cara. O que é o ideal? Se eu tenho Parkinson, tremor essencial ou distonia, assim que eu entendi o diagnóstico, eu comecei o tratamento, eu considero ideal que a pessoa já saiba que a cirurgia existe. Porque ela vai conhecendo aos poucos e ela vai até se preparando, até em termos de trabalho, até financeiramente, para cá com os custos de uma cirurgia em algum momento. Então é muito ruim chegar para uma pessoa na hora certa de operar. Me procura, tá na hora certinha de ser operada. Mas eu não me preparei para isso. Então eu não consigo fazer agora. Tá? Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho um recurso para fazer a cirurgia. Entendi. É uma cirurgia que tem um custo alto por causa dos aparelhos de alta tecnologia. Esse custo ele é coberto pela maior parte dos convênios, para não falar todos. Tá certo? Sim. O custo de aparelho, que é o maior. Então, a pessoa tem que se preparar um pouco para esse cenário, tá? Então, eu acho mais do que justo que todo mundo com essas doenças, uma vez que o diagnóstico está consolidado e que o tratamento está estabelecido, fala, olha, existe a cirurgia, não é para você fazer agora, mas ela funciona mais ou menos assim, e na hora certa nós vamos te indicar. Sim, e quando a gente achar que está na hora certa, e de repente no começo, vamos fazer uma consulta com o neurocirurgião que trabalha com isso, para ele te explicar como funciona, te explicar qual que é a hora certa, como é que é o cenário. Mesmo que não seja a hora de ser operado agora, vamos entender esse procedimento e ter ele no nosso arsenal para na hora, né? Quando eu estiver na guerra, eu já tô com aquele armamento pronto. Tá pronto, né? para uso. Não dá para buscar mais, né? Tô no meio da... Então, a gente quer preparar a pessoa para ser operado na hora certa. Se você for operado na hora certa, você tem um ganho de qualidade de vida muito maior, menos risco da cirurgia, tá certo? Então tem uma série de vantagens. Muita gente não é operado pelo simples fato de não ter sido orientado na hora adequada. E aí, quando vai procurar, a gente já passou do tempo certo. Por exemplo, a pessoa tem um sintoma de demência e não pode ser operado. Então, ela já não tem uma saúde física adequada para ser operada. Ou ela tem um sintoma que agora tomou conta, que esse não melhora com a cirurgia, mas os que ela tinha antes poderiam ter melhorado, entendeu? Então, no caso do Parkinson, são 4 anos, no mínimo, de sintoma pra gente operar. No caso do tremor essencial, se você falhou com 2 medicamentos, sendo um deles de primeira linha, já é um critério, geralmente, tá? Então, é até mais fácil. Às vezes demora mais para acontecer, mas é mais fácil o critério. Quer dizer, no tremor essencial é até mais rápido do que pro Parkinson, assim, pode ser. Cirurgia. Pode ser. Se você chegou para mim com o tremor essencial já diagnosticado, você já usou 2 medicamentos, pelo menos um deles de primeira linha, já é critério para fazer cirurgia. Entendi. Entendeu? Usou e não respondeu. Não respondeu, fiquei bem por um tempo, agora tive que aumentar a dose, não consigo mais aumentar porque tem efeito colateral. Já tá para pensar na cirurgia, tá? E na distonia, geralmente, é a pessoa que já está sendo tratada com toxina botulínica, que é o Botox ou similares, né? E aquilo não responde mais como antes, ou está muito frequente, que na toxina botulínica você começa usando às vezes a cada 6 meses, depois a cada 4, a cada 3, a cada 2. Tem paciente que eu já operei que usava mais do que uma vez a cada 2 meses. E você faz a cirurgia e a pessoa passa a usar muito menos, entendeu? Entendi. Então, vai ter que continuar usando às vezes, mas usar muito menos. Diminui o impacto na vida daquela pessoa, daquele tratamento, tá? E outras vezes em que não tem indicação de toxina, como às vezes em alguns tipos generalizados, a pessoa não tá usando a toxina e já pode até mais precocemente passar pela cirurgia, porque tende a ter um impacto muito grande na qualidade de vida. E aí, além dessa cirurgia do eletrodo, que implanta um eletrodo lá no cérebro, né, tudo debaixo da pele, tudo, existe um procedimento mais novo, mas nem tão novo assim mais, né? Que eu tenho falado bastante, né? Que desse, então, as pessoas sabem menos ainda. Que é o ultrassom focalizado. É uma máquina que coloca vários feixes de ultrassom num ponto do seu cérebro e faz uma ablação nesse ponto doente, que seria um ponto ligado ao tremor. Então, é mais consolidado o ultrassom focalizado para o tremor essencial, tá? Ele está mais consolidado para o tremor essencial. Pode ser usado como meio que um plano B para alguns pacientes com Parkinson que tem um tremor. Para os outros sintomas ainda não está muito caracterizado assim o uso, né? Ainda está
meio que experimental, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. E para distonia, infelizmente, ainda não, tá? De jeito nenhum. Ultrassom focalizado. Ultrassom focalizado. Feito no cérebro, diretamente no... Sim, não é ultrassom que a gente usa, é a mesma onda de ultrassom que a gente usa para ver um exame, né? Um bebê na barriga. Mas aí são muito mais feixes concentrados num único ponto e só nesse ponto que vai ter a ablação. É como se eu tivesse assim, ultrassom para ver um bebê, é como se eu acendesse a luz de um quarto, joguei a luz e vi o bebê. Agora, se eu tiver num desfile, num show, eu tenho aqueles vários focos no show, já viu? E você coloca todos eles em cima do artista e é só naquele ponto onde todos os focos estão somados que você vê, né, a luz. No ultrassom focalizado, é isso. Por isso que chama focalizado. Você vai focalizar ali, né? Mais de 1000 feixes de ultrassom nesse ponto, entendeu? Entendi. E aí ele vai fazer essa ablação, ele vai, né, queimar um pedacinho do tecido cerebral, como se tivesse ali uma doença, eu fosse fazer a ablação. Tem que tomar muito cuidado, tem que saber fazer muito bem para evitar efeito colateral. Mas a vantagem é que não fica um implante, né? Então, os dois métodos são interessantes, depende do perfil de cada pessoa, né? E de entender. Mas o ultrassom, infelizmente, não temos ainda, pelo menos ainda a máquina no Brasil. Não tem no Brasil. Tomara que a gente consiga logo, né? E por que não tem, doutor? Porque é muito caro. E ainda foi difícil uma estrutura no Brasil conseguir bancar esse aparelho. Mas já está aprovado. Está aprovado para uso, pela Anvisa. Sim. Se tiver a máquina amanhã, a gente pode fazer. Mas mesmo quando o senhor fala que não tem porque é caro, mesmo em hospitais particulares... Sim. A gente tá numa luta aí pra ver se alguém compra a máquina. Nossa. Mas aí, mas independentemente disso, na fase inicial, esse ultrassom focalizado não estaria coberto por convênios e a tendência é que isso logo seja coberto, tá? É uma cirurgia que, em termos de custo, pode ficar até mais em conta pro convênio do que o eletrodo. Então, a gente imagina que logo isso vai estar incluído também no convênio, uma vez que a gente tem a máquina no Brasil, né? Que não tem. Agora, enquanto isso, né, eu consigo levar meus pacientes, eu vou com os pacientes para fazer fora do Brasil. Então, um paciente que tem esse interesse, ele pode ir eu vou junto, né, eu participo das etapas todas do tratamento e continuo acompanhando ele aqui depois. Então, tem um colega que a gente faz fora, tá? Onde tem esse tratamento já, doutor? Olha, tem mais de 150 máquinas, se não me engano, no mundo. Nos Estados Unidos, eu acho que tem mais de 50 já. Eu visitei vários centros, né? Aprendi a fazer a técnica e não só aprendi, como tentei entender qual dos colegas que achava que fazia melhor e com um raciocínio, né, cirúrgico semelhante ao meu. A gente se deu certo, se deu bem, né? E estabeleceu isso. E a gente pode fazer isso lá hoje. Na Europa também tem, na Ásia também tem, tá certo? E na América Latina tem no Chile, tá? No Chile tem no Chile, mas é uma equipe de radiocirurgia, que é um tratamento que concentra radiação também num ponto, que acabou adquirindo esse aparelho e também faz. Mas a gente tentou criar de uma maneira que pudesse, assim, uma vez que tenha que fazer um tratamento com uma equipe, ser a equipe em que eu acho que tem mais a ver com o meu raciocínio como cirurgião, né? E aí tem que ter cuidado, porque, assim, algumas equipes no mundo, poucas, mas algumas, têm tentado usar esse aparelho para indicações ainda não consolidadas. E quando a gente faz isso, o risco é muito grande. Você pode ir lá, já está sofrendo com uma doença, e aí com um sintoma muito impactante, faz um procedimento e de repente você sai dele pior do que você entrou. Pior do que entrou. Infelizmente, toda cirurgia isso é um risco, mas o risco tem que ser mínimo. E quando o risco ainda é muito alto disso acontecer, já não é a gente não quer fazer. Então, sempre falo, cuidado, mesmo tratamentos bons, eles podem ser usados de maneiras ruins. Então, cuidado com o tipo de promessa que se faz, tá? Inclusive com relato de outras pessoas com as doenças, porque mesmo de boa fé, pessoas podem ter sido submetidas a tratamentos incorretos ou nem terem entendido exatamente por que foi feito no caso dela. E às vezes você vai ver aquele outro colega com a doença, acha que vai ser igual a você e não é. E é outra causa das pessoas se perderem, tá? Então, por isso que a gente faz o tratamento, busquei uma maneira de ter acesso a ele, né? E a gente tem hoje. Para quem quer saber, vem, a gente conversa e fala, olha, para você é melhor esse, é melhor aquele, e essas são as possibilidades, entende? Mas toda uma avaliação, né, cautelosa mesmo, tem
da forma necessária. E então hoje esses pacientes, se tiverem, né, a indicação e as condições, você faz esse acompanhamento em outros hospitais fora do Brasil. Faça fora do Brasil. Eu avalio aqui, colho os exames necessários, né? Vejo se a pessoa anatomicamente pode fazer ultrassom. Infelizmente, mais ou menos 20% das pessoas tem uma característica do osso do crânio que não permite o ultrassom passar adequadamente. E essas pessoas não podem fazer. Então você tem que fazer um exame antes para ver se você está nos 80% que podem fazer. Mas essa característica é o quê? Está relacionada com o quê do osso do crânio? Tem a ver com a densidade. Hoje a gente usa uma medida que um colega né, criou, chamado SDR, né? School Density Ratio, que é, né, é um raio de densidade do crânio. Então você usa algumas medidas ali das camadas do osso e tudo, né? Para ver sai um número, isso é uma fração. A gente vê se tá acima do número, se tiver abaixo não pode fazer, entendeu? Então você tem que... Bom, não pode estar nem muito acima nem muito abaixo, já tem uma faixa ideal. E infelizmente algumas pessoas têm uma característica desse osso, de densidade óssea ali, que não é compatível com o procedimento. Aí você tem que... Essas não podem fazer. A gente também adianta a ressonância aqui, até adianta planejamento do procedimento. E a pessoa geralmente vai, por exemplo, uma segunda-feira, né? Pode ir na segunda-feira, faz uma consulta terça, outra quarta, procedimento na quinta e volta sábado. Geralmente, em menos de uma semana, ela consegue voltar para o Brasil. Alguns vão querer, né? Provavelmente aí ir para Nova York fazer uma viagem junto com o procedimento, né? Já que estão lá. E tem gente que até gosta dessa ideia de fazer fora, né? Mas o motivo da gente fazer fora, obviamente, não é esse, né? A gente quer fazer no local, enquanto a gente não tem a máquina aqui nas nossas mãos, tem uma parceria com alguém que faria do mesmo jeito, né? Que faz do mesmo jeito, então a gente pode trabalhar junto sem problemas. Doutor, e é muito menos, se tiver a possibilidade, né, de usar o ultrassom focalizado, ele é muito menos invasivo do que o uso do eletrodo. Né? Não é correto falar isso, pelo contrário. O eletrodo, por mais que ele pareça mais invasivo, porque eu tenho que implantar, só que eu vou implantar aqui debaixo da pele. Então tem uma bateria debaixo da pele, o fio que passa tudo debaixo da pele. Tudo debaixo, tá? E tem um orifício, né? Um buraquinho na cabeça para passar o fio, tá? E ele tá no local do cérebro. A hora de colocar esse fio, que é a hora da cirurgia, é a hora mais crítica. Mas depois que eu coloquei, se eu quiser, eu deixo ele desligado. É como se nem estivesse lá. É como se não estivesse lá. Se ele estiver desligado, eu posso até tirar e jogar fora se eu quiser. Entendeu? Ele não provoca um dano permanente no cérebro, a não ser que a pessoa tivesse muito azar de na introdução até um sangramento, tá? Então, o tratamento com eletrodo, eu ligo, desligo, eu programo, eu vou pro consultório depois, eu tenho um tablet médico que eu consigo mexer nesse eletrodo, né? E ligar locais diferentes dele. Enquanto o tratamento com ultrassom, não. A gente faz aquela lesão e acabou. Não tem como desfazer a lesão que a gente já fez. Por isso que se fizer errado e tiver um efeito colateral... É muito grave, não tem como voltar. E às vezes a gente faz certo e uma parcela muito pequena, né, em torno de 2%, pode ter um efeito colateral permanente. Só que a pessoa que está passando, ela está sofrendo tanto com esse problema que ela fala, não, eu vou correr esse risco sem problema nenhum. 2%, vamos fazer amanhã, né? E uma coisa interessante do ultrassom é que não tem história, relato de sangramento. Parece que a energia que é usada não deixa sangrar, tá? Tem outras complicações, né, por mais que sejam raras, de equilíbrio, de estabilidade, geralmente de postura. Mas enfim, ele é mais invasivo, porque ele é definitivo. Mas ele é muito mais cômodo, entendeu? Eu vou lá, faço e acabou. Eu não tenho que programar, não tenho que trocar a bateria. O eletrodo, por outro lado, eu posso mexer, desligar. Se eu tiver com efeito colateral, eu mudo e passo o efeito colateral. Então, ele é mais versátil, né? Então, tem um que é mais prático e outro que é mais versátil. Vai depender da doença de cada pessoa, da situação particular de cada pessoa. Dependendo da queixa que a pessoa tem, vai ser melhor para ultrassom, outros vão ser, né, outros vão ter que usar o eletrodo. O eletrodo ele é mais antigo, mais seguro na literatura, eu quero dizer, tem 40 anos de uso quase, e eu consigo até buscar alguns sintomas a mais, como tremor de cabeça, às vezes tremor da voz, né, mais difícil, mas a gente às vezes consegue. O ultrassom é feito para tremor na mão, tá? Então, para quem tem tremor na mão ou só quer melhorar o tremor da mão,
principalmente se for de um lado só, isso ele pode ser muito prático, muito interessante. E quando a gente apresenta isso para a pessoa lá no consultório, umas vão preferir de cá, outras vão preferir de cá. Então a questão é você conhecer os métodos, entender muito bem cada um dos caminhos, e aí você ter o direito de escolha, né? Com um entendimento pleno. Sim. Do que pode acontecer depois, o que tem de bom e de ruim em cada um deles. E aí fazer a avaliação em conjunto aí com o profissional, né? Exatamente. Da área. Agora, o Parkinson, ele atrapalha mais profissionalmente, né? As pessoas, a gente vê casos de artistas, né? Que acabaram se afastando, né? Tem um ator recentemente que é da Globo, né? Ele teve o Parkinson e ele acabou não atuando mais. Corresponde isso profissionalmente em todas as profissões? Acaba dificultando mais aí a... Olha, isso depende muito da idade em que a pessoa teve o diagnóstico, de como ela foi tratada, do que ela faz, né, como profissão, do recurso que ela tem de ser bem tratada, né, também. Então, tem muitas variáveis, né? Tem tremores essenciais em que a pessoa não consegue escrever de modo algum, né? Então, se ela for desenhista, ela muito precocemente não vai conseguir trabalhar. Enquanto tem pessoas que têm ali um Parkinson, diagnóstico mais precoce, com um tremor predominante, evolução lenta, que vão passar muitos e muitos anos com pouquíssimo impacto prático no dia a dia. Sei. Não é uma coisa arbitrária, tá? Mas, em geral, o Parkinson é uma doença que envolve mais sintomas, né? Com uma progressão um pouco mais impactante do que o tremor essencial, tá? Mas mesmo dentro do Parkinson tem inúmeras variações, ok? Você pode ver uma pessoa que em 5 anos está muito mal e uma pessoa que em 20 anos está muito bem. Então, não pode ter o preconceito. O que você tem que fazer? Você tem Parkinson ou seu familiar? Procura o tratamento para que você tenha a melhor qualidade de vida possível. Quer dizer que não vai ter problemas? Não, vai ter problemas. Mas a gente vai jogar esse problema lá para o mínimo. E por algum tempo você pode quase não ter problemas. Tá? E é justamente no início da doença, em que a gente tem muito para ser feito, que muita gente perde a chance. Porque não faz o tratamento direito. Pegou logo no início. E aí quando vai procurar mais para frente, dá para fazer muita coisa, mas já dá para fazer menos. Sim. E a cirurgia também é um exemplo disso, né? A gente fica... Eu particularmente, como tenho, né, um vínculo grande com a cirurgia, eu fico muito chateado de ver pessoas que assim, nossa, se tivesse aqui um pouco antes... podia fazer a cirurgia e se beneficiar agora. Às vezes um pouco tempo antes já mudaria todo o cenário para ela. Não é uma hora para, mas sabe, se você percebe, olha, se fosse mês passado não ia operar, mas se ela tivesse vindo aqui de repente há 2 anos, ou de repente, nossa, eu tô vendo que a doença está aí há 15 anos, se ela tivesse vindo aqui 8 anos atrás, 10, né? Então, a média de cirurgia ainda acontece em estudos mostrando 8, 9, 10 anos de doença, enquanto que a gente quer buscar jogar isso mais para baixo. Claro, para quem tem indicação, tá certo? Mas já que a partir de 4 já é permitido que seja feito, você tem que saber, será que no seu caso era para fazer com 4 anos, era para fazer com 5, era para fazer com 7, tá? É muito ruim ver alguém que chega com 12 e fala, nossa, agora não dá mais, vou chegar com 20. E tem gente que chega com 20 anos e pode ser operado. Depende muito do caso, tá certo? Particularmente quem tem o diagnóstico muito jovem, porque tem Parkinson no jovem, às vezes chega, mesmo com mais tempo de doença, a gente consegue operar, porque é uma pessoa que tem uma vida toda pela frente. Entendi. E muito a ser ganho. E afeta muito o jovem também? Menos que o idoso, mas afeta. Tá. Com relação à idade, tem uma marca ali que a partir de 50 anos começa a surgir, tem uma referência? O Parkinson, vamos falar assim, convencional hoje, a partir dos 50 anos. Abaixo do de 50 anos, você chama de Parkinson precoce. Tá. E abaixo de 20 chama de Parkinson juvenil. Tá? Que tem também. Tem também. Mas assim, acima dos 50 já é a idade hoje considerada assim, esperada da doença. Só que quanto mais velho a gente fica, maior a chance. Então, acima de 65 é mais ou menos 1%. Acima de 75, 3%. Acima de 85, 4%. Então vai aumentando com a idade, né? Então o fator de risco mais importante para o Parkinson é a idade. Quanto mais velho, maior a chance de ter Parkinson. Certo. Mas acima de 40 já é 0,1%. Então em cada 1.000 pessoas. Tá? E a população... Desculpa, 0,3%. A população geral é 1 em cada 1.000. Então a conta de padaria, né? O Brasil, se tiver 200... Você tem 200 milhões de habitantes, a gente tem 200 mil pessoas com Parkinson. E é baixo esse número? É expressivo pelo lado da saúde, da medicina?
Uma doença com tanto impacto, 1% é muito, né? Muito. Pelo impacto. E ainda mais que a gente está ficando cada vez mais velho como população, né? Felizmente, né? Desenvolvendo novos tratamentos, a idade está se prolongando cada vez mais, aumenta a expectativa de vida. Então a gente vai ter mais e mais pessoas com Parkinson. As estimativas mostram que o número de Parkinson pode dobrar no intervalo de tempo muito curto, tá? Que em 10 anos a gente vai aumentar radicalmente a quantidade de pessoas com Parkinson. São as pessoas que estão ali próximo dos 50 e vão estar lá próximo dos 60 recebendo o diagnóstico, provavelmente, tá? Então, e aquelas que já estão com 65 entram numa faixa de 75, quem que triplica a frequência. Então, a gente tem que estar preparado como sistema público para lidar com isso também. E o Parkinson, em alguns casos, vai exigir, fora a cirurgia, que é um tratamento custoso, mas por mais que chame a atenção, ele é menos custoso do que o acúmulo de custos de outros tratamentos, tá certo? Então, o que se economiza em medicamento, em idas ao hospital, em coisas por causa da cirurgia, por exemplo, é economicamente efetivo. Os estudos mostram no mundo inteiro que a cirurgia é economicamente viável, porque ela vai fazer com que o sistema economize depois. Certo. Então, o sistema tem que colocar essas contas em dia, facilitar que seja feita a cirurgia para que ele possa economizar. Não gastar mais com a cirurgia. E os suportes necessários são de fisioterapia, de fonoaudiólogo, de psicólogo, um monte de outros profissionais da nossa área aí que tem que participar do cuidado de muitas pessoas. E o sistema público ele não está pronto para isso, e nem o complementar, tá? Uma pessoa que tem ali a oportunidade de ter um convênio sabe como é difícil você manter as terapias associadas que podem ser necessárias. Então a gente tem esse desafio mesmo, né? Para o Parkinson e para as demais doenças crônicas. Os sistemas, sejam públicos ou privados, não estão nem o privado tão preparados. Né? Não estão tão preparados, né? Ou então estão quase nada preparados em alguns casos para isso. O público, você mencionou, você passou por alguns hospitais, né? Na Heliópolis, aqui em São Paulo, foi Heliópolis, né? Sim, a minha residência foi no Hospital Heliópolis. O próprio servidor público e outros, a nível Brasil, da rede pública. Tem preparo? Qual que é essa proporção da rede pública no caso do tratamento de tremor essencial, do Parkinson? Então, a gente não tem que ter, eu acho que esse preconceito, tá? Até porque é muito comum os médicos aí de consultas mais caras na cidade gostarem de exibir os títulos que eles têm no serviço público. Em hospitais. Então, inclusive, em São Paulo é comum o valor de consulta ser quase que e aumentando conforme a pessoa aumenta a titulação dentro do serviço público, dentro da universidade, tá? Fora do Brasil, a prática é um pouco mais, né? Não é tão mista que nem aqui, tá? E o que não tô questionando, mas assim, então o preconceito em relação ao serviço público, ele não é válido. Ele vai ter mais obstáculos muitas vezes, mas você não sabe se no seu caso quem vai estar ali é um bom profissional. Eu tô cansado de ver pessoas no serviço público muito bem acompanhadas por um serviço de referência e no serviço privado estarem tratando há 10 anos a doença errada. Infelizmente isso é comum. Tá? Eu atendo pessoas que têm condição de tratar onde quiser e às vezes vêm com um diagnóstico, um tratamento completamente fora, tá? Então, agora, é claro, né? A gente vive num mundo em que o recurso financeiro facilita algumas coisas. Se você está num serviço privado e não está bem, eu quero ver outra opinião, você tem mais facilidade de procurar outra opinião, geralmente, tá? O que você tem que fazer? Se você tem, seja no privado, no público, tentar ver naquela região onde você está, vamos falar no público, existe um serviço de referência nesse tipo de doença, tem que falar para o médico que te acompanha lá na saúde da família, te encaminhar para um neurologista e ir para dentro do serviço de referência naquela doença que você tem, tá? E então é muito difícil de prever, tá certo? Você tem que sentir que você confia no seu médico, né? Se informar sobre ele e ver se ele realmente está capacitado para aquele tipo de doença que você está passando, sabe? E ir atrás dos seus direitos, né? É complicado. Cada local em que você vai no Brasil é absolutamente diferente, tá? Diferente, né? Então, mas como é uma doença que está na sua vida e para a qual você vai precisar de muita atenção, vale a pena, de repente, você, né, destrinchar isso melhor e, de certo modo, exigir que seja cuidado adequadamente. Entendi. Okay? Até mesmo, né? Como você mesmo disse, tem vários hospitais, né? O próprio servidor público, né? Aqui em São Paulo tem profissionais de
de nome, referência, né? De titulações. Assim, eu escolhi estar no Heliópolis, eu tinha várias opções de locais de residência, né? Não vou ser antiético ficar falando aqui, mas eu tinha várias opções de serviços muito grandes, porque é um serviço de volume cirúrgico gigantesco e tive mestres, né? Fantásticos lá, né? Professores, e a oportunidade que eu tive de habilidade cirúrgica lá, assim, é impecável. Experiência. Eu ia para fora, para Oxford, para Atlanta, para Flórida, e a minha experiência cirúrgica como residente da época, as pessoas se impressionavam com isso lá no exterior. Então a gente tem no Brasil essa oportunidade às vezes, né? Então às vezes você está num serviço mais conhecido por pesquisa, mas que é ruim para treinar, entendeu? Entendi. Então você tem que saber o que você quer. Até se você está fazendo medicina, você quer entrar num serviço em que você vai operar menos, mas fazer mais artigos científicos, que é muito super válido, porque você gosta mais disso, ou você quer estar num serviço para treinar? A minha escolha foi num serviço de grande capacidade de treinamento, que eu tive, né? E sou super orgulhoso disso até. E em outro momento me dedicar para a parte acadêmica, tá? Certo. Mas eu pessoalmente sempre tive a vertente de tentar ser muito bem treinado para fazer isso mesmo. E trazer para locais que não tinham essa oportunidade. Esse era o meu objetivo, trazer para pessoas ou facilitar para pessoas que talvez não fossem fazer a cirurgia se não tivesse alguém ali fazendo, né, bem treinado. Enquanto outras pessoas vão querer priorizar, assim, não, minha prioridade não é tanto ser cirurgião, mas é ser pesquisador dessa área. E o que eles pesquisam a gente vai usar na prática, né? Então, é tudo uma parceria muito construtiva. Complementa cada lado envolvido, né? Doutor, com relação a especialidades em dores crônicas, né? O que são essas dores crônicas, né? Que envolve toda a população, né? Às vezes a gente tem uma dor ali, convive com ela e não busca, né, o tratamento. Essas dores crônicas, fibromialgia, fala um pouquinho pra gente sobre essas dores aí, os cuidados, né, as indicações de tratamento para isso. Dor crônica também é um problema, né, em que muita gente, mais uma vez, não recebe o diagnóstico, não recebe o cuidado adequado, mas talvez seja uma área que tem mais gente se mexendo para melhorar esse cenário. Agora, a fibromialgia que você mencionou é uma dor crônica no corpo todo, tá? Então é uma dor no corpo todo, o tempo todo. Certo. E ela é muito maltratada, muito mal diagnosticada, e quem tem dor no corpo todo e não encontra uma resposta, precisa de procurar um profissional especializado em dor, né? Um médico da dor, tá? Que é uma sub-área de atuação. Eu, como neurocirurgião, sou médico da dor também, né? Essa é uma formação adicional. Assim como tem fisiatras que são médicos da dor, como tem neurologistas que são médicos da dor, tem ortopedistas que são médicos da dor, tem várias especialidades, anestesiologistas, enfim, são várias que estão aptas a fazerem uma formação adicional com médicos da dor. Então hoje nós temos excelentes médicos da dor no Brasil e é preciso que você procure um desses médicos. A fibromialgia, ela é uma órfã de cuidado porque muitos médicos da dor mesmo se dedicam mais a procedimentos. E a fibromialgia é uma doença que gera menos procedimentos. É muito mais a questão de escutar, de fazer uma boa consulta, uma boa orientação, ajustar medicamentos, hábitos de vida. E muita gente que está há muitos anos com o diagnóstico, até tem o diagnóstico de fibromialgia, não está sendo tratada adequadamente, né? Então, existe um vácuo aí de bom diagnóstico e particularmente de bom tratamento de fibromialgia no Brasil, que a gente procura conscientizar para superar esse problema. Agora, outra dor que é muito comum na comunidade, na sociedade como um todo, né? É a dor nas costas, a dor lombar, a dor cervical. E o grande problema que eu vejo nessas dores muito comuns, como a dor lombar, que para alguns estudos é a principal queixa da humanidade, enfim, né? A queixa mais comum que você vai encontrar em termos de doenças, enfim, de doenças crônicas, tem estudos que mostram, né, a preponderância da dor lombar na população. Então, o grande problema é que são dores em que muitas vezes a pessoa não chega ao médico da dor para fazer o tratamento mais longo prazo. Às vezes não recebe um atendimento adequado até num pronto-socorro para ter todo o tratamento que poderia ter, o encaminhamento para depois, tá? Acho que o pronto-socorro é menos problemático, sabe? Mas dali do pronto-socorro resolver o problema daquele momento, quem vai continuar tratando aquela dor? As pessoas não passam por esse médico muitas vezes e acabam batendo em alguma cirurgia e com uma chance de ser mal indicada. Cirurgia de coluna é uma cirurgia que, quando bem indicada, tende a ter resultados
muito bons, tá? O grande problema, o grande vilão da cirurgia de coluna é a indicação incorreta. O que quer dizer? Se a pessoa não tem uma dor que se esperasse melhorar com a cirurgia e vai para a cirurgia, de tanto se cansar de passar por tantos médicos. Não precisava ter ido para a cirurgia. Não precisava ter ido para a cirurgia, entendeu? Entendi. E aí você vai ver pessoas que operam muitas colunas no mês e é até difícil de entender muitas vezes a quantidade de pessoas que você deveria atender com dor lombar para alguma virar cirurgia. Inclusive a dor quando é só nas costas, geralmente ela não vai ser cirúrgica. Quando é uma dor nas costas que desce para a perna, se for por compressão do nervo, ela pode ser cirúrgica. Outras vezes ela também não é. Tem dores musculares nas costas em que eu vou apertar um ponto aqui em cima e vai doer atrás da coxa. A dor desce até a perna, mas para atrás do joelho. Geralmente não é uma dor cirúrgica. Então tem dores lombares que são por articulações, por músculos, por outros problemas, ou por compressão de nervo, até em outros locais. E aí a pessoa muitas vezes vai para um cirurgião que tem uma... Eu sou cirurgião de coluna também, tá? Então eu tô colocando a minha classe aqui para refletir, né? Então a pessoa chega ao neurocirurgião de coluna ali e fala assim, ó, como não melhorou, vamos para cirurgia. E não é tão simples. Não melhorou por quê? Vamos definir melhor o diagnóstico, vamos dar o tratamento para esse diagnóstico, vamos fazer procedimentos de repente menos invasivos, tá certo? Sim. E mesmo uma dor nas costas que não melhora o tanto que você queria, não quer dizer que ela seja cirúrgica por isso. Ela é cirúrgica se eu puder fazer na cirurgia, por exemplo, soltar um nervo que está apertado. Mas às vezes eu não posso fazer nada demais na cirurgia. Então não é porque, eu tentei entre aspas de tudo que agora é cirurgia, não. Primeiro que você, quando acha que tentou de tudo, muitas vezes não tentou. Não teve a oportunidade de passar numa avaliação adequada. Segundo, se você já passou, às vezes não vai ser cirúrgico. Quando acha que tentou de tudo, o paciente acha que já fez de tudo. Ou o paciente. E às vezes o médico também. Também. Né? É irônico falar isso, porque dor, né? Quando o leigo pensa, dor não é o sintoma... Eu tô com dor, vou pro médico, não é assim? Então eu espero que o médico entenda de dor. Só que a dor crônica, ela é complexa. O médico entende da dor quando a dor na garganta tá mostrando que tá inflamado. A dor no joelho é porque torceu. Né? A dor no músculo é porque tem um ponto aqui que machucou. Joguei bola, tô com dor na canela que eu bati. Quando é uma coisa mais direta, o médico sabe. Mas a dor crônica, em que não é uma coisa mais tão direta, eu tenho uma dor nas costas, mas eu não bati as costas, não fraturei. Não encontro aqui uma causa, uma dor que persiste, entendeu? Ou a fibromialgia, dói o corpo inteiro, faço um monte de exame e não acho nada. Essas dores em que não tem uma causa tão clara e às vezes não tem mais vínculo com a causa, a dor ficou ali. A dor, em vez de ser um sintoma, de ser um alarme tocando, ela vira a própria doença, tá? E aí tem que ser um médico que entende de dor crônica. E tem poucos médicos em relação ao universo de todos os médicos, poucos vão entender de dor crônica, e a nossa formação geral dos médicos na faculdade para dor crônica não é boa, mesmo em grandes universidades, tá? Então existe uma deficiência enorme em formação de dor crônica, tá? E aí então a pessoa tem que ter a oportunidade, como eu falei, de ser atendido por um médico de dor crônica e que tem essa visão aberta e que vai entender que a dor crônica exige mudança de rotina, mudança de alimentação, de sono, atividade física, perda de peso, identificar os hábitos que estão sustentando aquela dor e, além disso, usar medicamentos mais complexos, que a gente importa até de outras doenças, às vezes, para tratar dor. E não são aqueles medicamentos que a gente usa para tratar a dor aguda. A dor aguda, que é a dor que vai ao pronto-socorro, me machuquei agora, ou tô com dor de cabeça agora. Eu tomo lá um analgésico e melhora. Um anti-inflamatório, um corticóide em alguns casos. Mas a dor que perdura pelo tempo e perde o vínculo com um evento inicial, ela tem que ser tratada com outros medicamentos e com outros métodos. Não é continuar dando a mesma dipirona, anti-inflamatório, corticóide. Que não está fazendo efeito nenhum. E o perigoso, né? Os opioides. Opioides bem indicados são excelentes. Dor pós-operatória, dor do câncer, dor aguda. Ótimo opioide que são os derivados da morfina, né? Morfina, codeína, tramadol, né? Metadona. São ótimos medicamentos na indicação correta. Mas para as dores crônicas,
o uso é muito mais restrito. Se é que tem algum espaço, né? Mas mesmo para aqueles que gostam do opioide na dor crônica, ele vai ser em momentos muito pontuais. A dor crônica eu tenho que usar outro grupo de medicamento, tá? E tem que ser acompanhado, tá certo? Então, assim, cuidado quando você tem uma dor que não melhora, para não ir num impulso para cirurgia de coluna. Cirurgia de coluna pode ser ótima. Não é tão arriscada assim como se diz, se for bem feita. O risco é muito maior de você não precisar dela, eu diria, sabe? Eu tenho mais medo de uma indicação errada de coluna do que de uma execução errada, tá? Entendi. Então, eu acho que tem mais gente que sabe operar bem coluna do que sabe indicar a cirurgia, sabe? Né? Pelo menos, desculpa, é o que eu vejo, né, das pessoas que chegam pra mim, entendeu? Também não é um estudo que disse isso. Eu tô falando isso aqui nesse momento de impressão pessoal, tá? Só. Mas eu tenho muito mais receio e conheço muito menos gente que sabe indicar bem do que gente que sabe operar bem. Tá? Ao invés de estudar um pouco mais, né, no caso aí da continuidade do tratamento, acaba já direcionando, né, para uma possível cirurgia. Tenho duas perguntas. Por que os problemas você falou da população, doutor, os problemas relacionados à coluna hoje, assim, o que causa, né, todos esses problemas relacionados a essas dores crônicas na população? Aí está envolvido questão de postura, aumento de peso? Tudo isso está envolvido. Essas respostas, elas são, às vezes, difíceis, que quando a pessoa pergunta isso, ela quer uma resposta fácil, como se ela pudesse mudar uma coisa tranquila e melhorar. E não é assim. Não é. A resposta é um conjunto de causas, certo? Algumas que a gente conhece mais, outras que a gente conhece menos, outras que a gente nem conhece, tá? Então tem a ver com o excesso de peso? Com certeza. Se eu tenho mais peso, eu tenho mais carga para minha coluna aguentar. Então ela vai se danificar mais. A coluna, o quadril, o joelho. Então a obesidade é um grande inimigo, tá certo? Dormir mal vai piorar, porque eu vou ter menos recursos neurológicos para acessar mecanismos de compensação de dor, inclusive. Eu tenho farmácias internas que o meu corpo vai lá e busca e produz uma substância ou libera quando eu tô com dor para diminuir minha dor. E se eu, por exemplo, dormir menos, eu tenho menos esse recurso. A atividade física, eu vou melhorar a produção de substâncias analgésicas, como a endorfina. A endorfina, ela é analgésica, ela consegue aliviar a dor. Então, por isso que a atividade física pode dar prazer e pode tirar dor. Além disso, eu vou manter o peso mais controlado, eu vou melhorar a flexibilidade da minha articulação, a capacidade dos meus músculos, vou melhorar a minha circulação, vou diminuir estresse metabólico, que são dos radicais livres ou espécies ativas do oxigênio que a gente fala, que são danos que pode acontecer com o tempo, em parte porque o meu metabolismo não tá bom. Então tem uma série de coisas, né, que vão melhorar no meu corpo e tanto a estrutura como o funcionamento, se eu cuidar do sono, da alimentação, dos abusos, da atividade física, tudo isso vai melhorar, tá? Também é possível, né, que tenha alguns elementos genéticos que façam com que algumas colunas ou regiões do corpo serão mais sensíveis em umas pessoas do que nas outras, tá? Aí envolve o que? Já uma má formação mesmo? Não, um desenho da articulação, enfim, não é uma coisa muito definida, tá certo? Mas, por exemplo, dentro da coluna tem uma doença em que acontece um fechamento do canal e os nervos ficam apertados. Esse fechamento é porque a gente vai desgastando o osso, ele vai fechando, né? Quando eu desgasto a articulação, não fica mais espessa, junta. Imagina isso dentro da coluna, vai ficando mais espessa e vai ocupando o espaço onde os nervos passam. Sim. Se eu tiver um canal, se eu nasci com um canal amplo, eu tenho espaço para o nervo continuar bem, mesmo se estreitar o canal. Se o meu canal já nasceu estreito, eu tô mais propenso a ter esse problema, né? Então, para quem nasce por uma genética com um canal mais largo, ela tem mais folga, né? Tem mais desgaste que vai acontecer sem que tenha um sintoma. Enquanto alguém que já nasceu com um canal congenitamente, né? Já nasceu mais estreito, aí o nervo vai ficar mais apertado, com menos agressão, tá? Então tem o peso genético também. A postura é importante, mas aí cuidado, porque por muito tempo se gerou um estresse muito grande com postura, e isso está sendo estudado recentemente, né? Que a preocupação excessiva
quase que o estresse com a postura ou com todo o movimento que eu não posso fazer, muitas vezes aumenta o quadro doloroso. Então você tem que procurar por exemplo, um bom fisioterapeuta para te educar na postura, mas também para te educar do ponto de vista até psicológico, para saber como manejar o estresse, para que o próprio estresse não gere um estresse, o próprio estresse psicológico não gere um estresse postural e não aumente a sua dor. Então, são vários elementos que envolvem uma construção. Construção essa que, infelizmente, a maior parte das pessoas não está disposta a fazer. E só vai procurar mudança quando o sofrimento está muito intenso. Está lá no limite, ou já passou do limite. Agora, a outra pergunta com relação, você também mencionou, que há poucos médicos especialistas, né, no Brasil, no caso de tratamento da coluna, cirurgias, né, de coluna. Por que isso, doutor? Bom, mais uma vez, dizer que é pouco, que é muito, exige estudo mais aprofundado. Mas a gente percebe na prática, né, em diversos locais, que cirurgiões de coluna a gente encontra com mais facilidade. Bons cirurgiões de coluna. Agora, para pessoas que vão operar bem a coluna. Mas já pessoas com uma boa abertura de opções diagnósticas na sua cabeça, né? Quando vê uma pessoa com dor nas costas ou com dor que desce para a perna, você tem que abrir um leque de opções na sua cabeça e considerar todas elas. Esse processo eu acho um pouco mais raro de a gente ver. Tem pessoas também que fazem isso muito bem. Mas eu vejo menor habilidade diagnóstica, tá certo? Ou de alternativas ao tratamento da cirurgia, tá? Eu vejo menos pessoas com essa habilidade. E o médico da dor, ele é treinado supostamente para fazer isso. Então, é importante que o cirurgião de coluna, interessado em fazer um bom trabalho, ele não precisa de ser médico da dor, mas ele precisa de ter um treinamento quanto a essas possibilidades, trabalhar junto às vezes com outro médico da dor, né? Ou conhecer melhor dessas alternativas diagnósticas, tá? Para não cair naquela tendência de operar todo mundo que não tá melhorando e às vezes não era por aí. Entendi. Tá? Então, eu não sei te quantificar, tá? Eu não pesquisei isso para falar, olha, a gente tem uma carência de tantos % de médicos da dor e de coluna, não é isso. Mas mais uma vez, o que a gente vê na prática as pessoas têm muito mais dificuldade de encontrar ou de ter acesso ao médico da dor do que a um cirurgião de coluna. Entende? É mais difícil aí encontrar um profissional, né, nessa linha da... Sim. Dopina, tem uma pergunta: o que é dopina que causa a sua diminuição? A dopamina. Dopamina é uma substância usada no cérebro para comunicação, né, porque o cérebro funciona por redes, né? Imagina o cérebro como uma grande empresa com várias funções lá dentro e cada departamento, né, tem que estar funcionando ao mesmo tempo para aquela empresa dar certo, tá? Então, ele é o grande gestor ali, o cérebro. A dopamina é um meio de comunicação que acontece em vários desses departamentos. Então, o departamento do movimento usa dopamina. O departamento da concentração, às vezes, usa dopamina. O departamento da motivação usa dopamina. O departamento do controle da circuitos de recompensa, de vício, né? O que pode estar alterado no caso de um vício, também usa dopamina. Então, uma diversidade de situações clínicas vão ter relação com dopamina. No caso do Parkinson, a falta de dopamina dentro desse departamento do movimento faz com que os movimentos fiquem problemáticos. E o tratamento, em parte, consiste em repor a dopamina. O principal medicamento para o Parkinson repõe dopamina para esse departamento onde ela está faltando. Agora, se você for para o TDAH, também tem a ver com processamento de dopamina. A falta dela também. É um pouco diferente, tá? Não é simplesmente a falta, né? Existe uma disfunção na maneira do neurônio responder a ela, tá? A motivação depende de dopamina. Quando eu vejo uma coisa que me interessa e tem um ímpeto de ir lá atrás desse interesse. O vício, a dependência química, tem a ver com circuitos de dopamina. Então, tem vários circuitos diferentes de dopamina no cérebro. A náusea, por exemplo. Medicamentos para náusea podem induzir a sintomas de Parkinson, porque eles também manipulam, muitas vezes, circuitos de dopamina. Então, são funções absolutamente diferentes que usam a dopamina como mensageiro, tá certo? Então,
bom, agora a gente não tem que dosar ela no sangue e repor. Não é assim que funciona, tá? A gente verifica o sintoma no consultório e aí vai dar uma dopamina que vai agir lá nesse departamento. Porque pode ser que a dopamina, de modo geral, nem esteja baixa. Ela só tá baixa ali. E eu tenho que dar um remédio que vai agir ali dentro. Ali diretamente, tá? no setor lá. Naquele setor, tá? Você não usa a levodopa para tratar outras doenças com dopamina. Você usa para tratar o Parkinson, entendeu? Assim como o medicamento que você usa para o TDAH, você não vai usar para tratar sintomas de Parkinson, geralmente, tá? Então, assim como o medicamento para vômito também é de outra vertente. A esquizofrenia já é geralmente o excesso de dopamina em algumas redes. Entendi. Então, o medicamento para esquizofrenia pode provocar sintoma de Parkinson e vice-versa. Então, não é a dopamina é o Parkinson, não. Dopamina são várias coisas. É só um mensageiro, entendeu? É como se eu pegasse uma palavra da nossa língua e falasse que ela é culpada. Não, a mesma palavra pode ser usada em vários contextos e em cada contexto ela vai ser importante, né? Mas de modos diferentes. Entendi. E no caso, quando nas cirurgias, né, falando um pouco, voltando na questão das cirurgias, com relação aí no tratamento tanto dos tremores em geral, né, como que os eletrodos, eles agem especificamente aí nos pontos e dentro, né, do crânio? O eletrodo, ele age gerando uma eletricidade de baixíssima intensidade, tá? Então ele gera uma eletricidade ali na pontinha dele. E o cérebro se comunica por eletricidade. Então ele vai conseguir se comunicar com o cérebro, ele gera uma eletricidade que vai modificar aquela conversa que o cérebro já estava tendo. Imagina que no Parkinson, por exemplo, no tremor essencial, existe ali dentro daquele departamento do movimento, tá tendo uma conversa que tá atrapalhando o trabalho final. Como se você tivesse lá o departamento e 2 pessoas, 3, 4 estão conversando, e isso está atrapalhando a produtividade do departamento. O eletrodo vai chegar ali, vai trazer um novo assunto, né? Através da eletricidade, ele vai propor uma outra comunicação para ver se ele para com essa conversa paralela e se o circuito volta a funcionar como deveria, se o departamento volta a produzir como deveria. Ali, né? É quase como se fosse um inspetor que vai chegar e falar assim: ó, pessoal, para com a bagunça, entendeu? Ele não consegue ainda nenhum tratamento do Parkinson ir lá onde o Parkinson começa, a gente nem sabe muito bem como que o Parkinson começa. A gente não consegue ir lá no começo da história para que não chegue até aqui. A gente já tem que pegar essa conversa que está errada e silenciar, entendeu? Eu não consigo saber por que aquele meu colega de trabalho tá fazendo bagunça na casa dele que ele tá com. Eu não consigo. Eu sei que ele tá fazendo bagunça ali naquele momento e que eu tenho que silenciar a bagunça para ele voltar a trabalhar bem, entendeu? É mais ou menos isso. Ele já vai direto lá. E tecnicamente, assim, o eletrodo, depois que ele é introduzido, ele é monitorado, como que ele funciona, o que faz, né? Que ele falou, ele tem uma pequena vibração, né? Que ele fica no cérebro. Não é vibração. É um fio. Fiozinho. É um fiozinho. Mas que ele fica... E na pontinha dele é toda arredondado, né? Uma coisa macia, né? Não machuca ali. Mas ele joga uma eletricidade. Tá. E o que faz isso daí? Ele tecnicamente falando? Bom, você vai fazer isso. Tecnicamente falando, você tem redes que a gente chama tem oscilações no cérebro, né? Comunicações e loopings, né? E ciclos de informação sendo transmitidos que é como se tivessem redes que começam a se comunicar mais do que deveriam ou menos do que deveriam, entendeu? Então é como se um pedaço do cérebro começasse a conversar com outro numa intensidade que não deveria conversar. No Parkinson acontece isso. Tem uma faixa de frequência, né? Em que existe uma sincronia excessiva entre 2 regiões cerebrais. Não deveria acontecer. Nós que não temos Parkinson não temos essa hipersincronia. Temos uma sincronia normal. Agora no Parkinson a sincronia aumenta. Você consegue lá medir essa sincronia no cérebro. Então quando eu jogo a eletricidade, eu desfaço essa sincronia doente, tá certo? Mais uma vez, é como se estivesse numa conversa indesejável, uma conversa ruim que atrapalha o funcionamento do cérebro, deixa o movimento lento, e aí eu vou chegar
Quando eu ligo o eletrodo, eu consigo silenciar essa conversa e essa sincronia, ela não acontece mais. Eu consigo medir hoje no cérebro, em tempo real até, se tem a atividade dessa hipersincronia, como se fosse um ruído ruim. E aí quando eu ligo, eu diminuo o ruído. Sim, né? Você consegue... Eu diminuo a bagunça, entendeu? Você controla isso daí, então. Eu controlo isso. A gente não entende, inclusive, todos os mecanismos neurais pelos quais o eletrodo funciona. Mas a gente sabe que ele diminui a hiperatividade de células que estão hiperativas. Ele solta um pouco dos freios de células que freiam, né? Regiões cerebrais, falando melhor, que freiam os movimentos. Eu consigo soltar um pouco desses freios. Ao mesmo tempo, ele também consegue desfazer sincronias doentes. A gente não entende ainda a sequência da história. É como se a gente tivesse um livro, tivesse vários capítulos desse livro que a gente entende, mas tivessem outros capítulos faltando. Então, com o tempo e com as pesquisas, a gente começa a preencher esse livro, essas lacunas, e a história como um todo vai passar a fazer sentido, tá certo? Eu sei que falta dopamina, eu sei que tem a ver com neuroinflamação, eu sei que tem a ver com acúmulo incorreto de ferro, eu sei que tem a ver com onda, né, hipersincrônica, eu sei que tem a ver com bactéria intestinal, mas a gente não conseguiu juntar esses pontos com perfeição ainda. E as pesquisas vão mostrando, né, como organizar essa sequência. E é isso que vai nos ajudar em um dado momento, detectar a doença mais no começo e interromper essa doença. Possivelmente. É muito, né? Pra gente, assim, é bem complexo, né? A gente, às vezes, Eduardo, trabalha assim, com o que a gente sabe que funciona. A gente testa com critério, claro, né? Um remédio, vê que ele funciona e depois a gente vai descobrir por quê. Tem muita coisa na medicina que a gente não sabe por quê. Mas a gente sabe que ajuda. A gente tem como medir com segurança e ver que o remédio é seguro e ele ajuda. Legal. Mas como que ele ajuda na química dele? Às vezes a gente não sabe muito bem. Não entende isso daí. A gente sabe um pouco, de uns a gente sabe mais, de outros a gente sabe menos. Agora, se eu conseguir, com uma pesquisa segura, bem feita, provar que é seguro e que funciona, eu já posso usar. Já dá pra... Mesmo que eu não saiba o mecanismo. Entendeu? Se você comprou o seu carro, ele funciona, te leva de um lugar ao outro, você sabe que ele é seguro, você não precisa de abrir o motor e saber o que tem lá dentro, necessariamente, tá? Vai usando e... Você vai usando. É porque o carro é o contrário. Primeiro você construiu o carro, né? Mas o nosso corpo alguém já construiu, né? A natureza, como queira, construiu pra gente, né? E a gente tem que descobrir como é que funciona com o carro em movimento, né? Claro. Então a gente não sabe todos os detalhes. Então a gente sabe testar esse carro e propor pra ele concertos que dão certo, entendeu? E depois que é implantado, né, feito aí o uso do eletrodo, né, a melhora da doença é bem significativa, doutor? A doença não deixa de acontecer, você melhora o sintoma. Eu faço muito a seguinte comparação, é igual cabelo branco. O cabelo vai ficando cada vez mais branco, né? Cada vez mais fios. Nós não temos hoje um tratamento para fazer o cabelo nascer de novo escuro. A gente não sabe fazer isso na medicina. Mas a gente pode pintar o cabelo. Né? Então os tratamentos que a gente tem para doença de Parkinson, para tratamento essencial, para dissonia, todos eles são tratamentos mais ou menos sofisticados para pintar o cabelo. Tá certo? E a gente consegue, às vezes, fazer isso com muita, né, sofisticação, para você, muitas vezes, ver pouquinho cabelo branco, tá? Em alguns casos, até nem ver no início, entendeu? Ou então, mas a gente ainda não sabe interferir com o processo. Ele vai continuar a progredir. A pessoa vai continuar nascendo... Vão continuar nascendo mais e mais fios brancos, que são mais e mais sintomas. E conforme esses sintomas nascem, a gente... usa o que a gente tem para colorir esse fio branco de novo, entendeu? Entendi. E a cirurgia nada mais é do que uma tinta muito boa, muito sofisticada, para ajudar muito em vários sintomas, né? E devolver um cabelo bonito para quem tá muito impactado pelo cabelo branco, entendeu? Ela resolve ali durante, né? Resolve um período ali, pelo menos ela vai resolver, né? Esses sintomas, mas ela pode voltar depois, como deu exemplo, volta os cabelos brancos, voltaria mais algumas situações aí relacionadas à doença. Se eu desligar o aparelho ou parar o remédio, o cabelo nasce branco de novo. Então o sintoma, eu tenho que estar ali em linha, entendeu? Nasceu o cabelo, aumenta o remédio. Nasceu mais um pouquinho, aumenta o remédio. Piorou um sintoma, aumenta o remédio. Agora a cirurgia. Fiz a cirurgia,
piorou mais um pouquinho, eu aumento a intensidade do estímulo. E, de repente eu consigo, em vez de aumentar o remédio, aumentar a carga do eletrodo. Entendeu? E como que é feito isso aí? Quando você fala em aumentar Tablet. Tem um tablet médico que se conecta aqui, tipo Bluetooth com a bateria. Tipo não, às vezes até o eletrodo ele tem uma bateria nele. Tem uma bateria aqui que fica debaixo daqui, no peitoral, escondida, né? Dentro da pele, tá? Lá perto do músculo, inclusive, né? E aí eu consigo conectar essa bateria com... É um tablet médico, não é de casa, né? Uma coisa toda criteriosa. Eu conecto meu tablet à sua bateria, se você tiver implantado. Eu mexo no tablet, eu aumento aqui na hora a carga que está sendo feita lá no seu cérebro com fio. Nossa, não imaginava que era assim. Quando eu fiz a pergunta, né, de como ele funciona, o eletrodo, então tem todo esse controle através de um tablet. Eu posso mexer. Quando eu falei daquele ultrassom... Tem que estar junto, lá na... Tá junto. Tá junto. Ali. Agora tem novas técnicas em que vai uma pessoa, leva um aparelho lá para casa do paciente, você pode à distância programar. Dificilmente isso é útil na prática, que você quer examinar junto quando você faz isso, mas até isso já existe hoje. Mas basicamente é uma bateria que está aqui, ligada por um fio por debaixo da pele até a região cerebral, e lá no consultório nós conseguimos manipular. O paciente também recebe como se fosse um telefone celular, tá? Em que ele também consegue se conectar à sua bateria e mexer algumas coisinhas conforme que a gente libera. Tem gente que a gente libera só ligar e desligar. Tem gente que a gente nem dá o telefone. Tem gente que a gente libera para pessoa usar 3 programas diferentes que eu já pré-defini no consultório, entendeu? Quando a pessoa acabou de fazer a cirurgia, nos primeiros meses a gente coloca vários programas para a pessoa testar, né? De acordo com o que eu vi no consultório, e até que ela encontre o programa ideal e depois ela fica naquele ali e vai ajustar menos vezes ao longo do tempo. Assim como você vai ao médico frequentemente para ele mudar o seu remédio do Parkinson, você vai ao médico agora frequentemente para ele mudar o remédio também, o eletrodo. E a gente trabalha em equipes, né? Tem neurologistas que trabalham junto comigo, tem neuropsicólogo, tem toda uma equipe, né, para dar o suporte e esse cuidado ser completo. Mesma coisa vale para o tremor essencial e também para a distonia. Quando a gente faz lá o ultrassom, tem a vantagem de não ter que fazer essas programações. Mas de repente é uma desvantagem para algumas pessoas que têm sintomas mais complexos e vão precisar de um ajuste mais fino, entendeu? Então o eletrodo me permite ficar ajustando até, né, enquanto tiver que ajustar. E chega uma hora em que a bateria acaba, que demora de 3 a 5 anos, e a gente troca aqui embaixo. Tem que fazer a troca dela depois. Só a bateria. O eletrodo no cérebro não mexe mais. Ele não mexe mais. Agora, e também tem baterias recarregáveis que duram mais tempo. E aí tem a desvantagem de ter que ficar se recarregando ali com uma certa frequência, tá? Então tem dentro da nossa caixa de ferramentas, a gente tem as opções lá. Tem muitas, né? Tem muitas artimanhas, sempre, né, para poder adequar a cada um. É igual uma costureira que vai abrir lá, né, todas as cores de fios e de espessuras e agulhas para em cada roupa que ela for fazer, né, na situação individual de quem tá pedindo aquela roupa, a gente vai tentar entregar para você a roupa de que você mais gosta, que serve, né? Mas é o objetivo. É muito interessante, né? Essa situação, né? O ponto de chegar, né? Fazer o uso de eletrodos chega a ser fascinante, né? A mente nossa e as possibilidades, né? Que vocês, né? Profissionais da área da saúde utilizam hoje para resolver os problemas da saúde. Bom, sou suspeito para falar, né? Tanto acho fascinante que, né, fiz tudo que eu pude para ir atrás disso, né, e ter um treinamento que eu considerava ideal, né, para poder estar aqui agora fazendo isso no meu dia a dia. Então, realmente acho muito fascinante. A gente tem, né, uma tendência a usar esse tipo de método cada vez para mais doenças. A gente não tem um método desse hoje para Alzheimer, que é uma doença mais na memória. A gente não tem um método eficaz desse, né, tão útil ainda para depressão. A gente pode usar às vezes para toque, para depressão, só em casos extremamente, né, extremamente excepcionais mesmo. Então tem um monte de doenças que a gente poderia tratar na neurologia, na psiquiatria, usando esse tipo de eletrodo. A própria dor. Existe eletrodo assim para dor, mas a indicação é muito mais a gente usa mais na coluna, né, dentro na medula, não no cérebro. O cérebro é menos comum.
Então, essa tecnologia de você colocar um fio no sistema nervoso e poder ligar, desligar conforme a necessidade. Cada vez a gente está desenvolvendo também materiais para ler, e não só para estimular, para ler o que está acontecendo. A gente deve assistir nas próximas décadas cada vez mais usos desses aparelhos. Um agora está muito em alta. Tem um pesquisador brasileiro que é o Miguel Nicoleles, né, que é uma grande referência nisso, que pesquisa isso há muito tempo. E agora veio muito para a mídia por causa das empresas, né, que estão fazendo esses implantes, como a Neuralink, né, do Elon Musk e outras. Tem várias críticas no meio científico quanto a modo como essas empresas têm operado, né, e questionamentos inclusive éticos. Mas o fato é que a sociedade ela é um pouco complicada quanto a isso. E quando você movimenta esse conhecimento, como está acontecendo, o investimento financeiro aumenta, então você consegue mover, né, você consegue trazer mais recursos. Então, é bem possível que a gente já está tendo um avanço muito grande nessa área até agora. E a gente deve assistir a isso só aumentar nos próximos anos. E ver esses aparelhos serem usados, né, para cada vez mais aplicações. Para outras doenças também. A atenção que está sendo dada agora, eu abri um parênteses muito grande, mas é para reabilitar pessoas que perderam os movimentos, como um paraplégico, né? Já que o nervo está rompido na coluna, você vai comunicar o cérebro dele direto com uma perna robótica e aí vai conseguir fazer com que a pessoa se mexa. Nossa. Né? Um outro grupo tinha uma lesão na medula, ele colocou um estimulador debaixo da lesão para desviar, né? Então o comando cerebral era captado no cérebro e era levado para a medula abaixo da região que foi lesada e ali comandar o movimento das pernas. Tem um paciente que foi submetido a isso, ainda muito rústico, mas funcionou mais ou menos, né, para começar. Então a gente vai ver muita coisa interessante. Muita coisa. Né? Os próximos, o quê? Uns 10 anos aí, doutor? Já? Por muitas décadas ainda, né? E eu ainda brinco, daqui a pouco eu vou ter gente chegar no meu consultório pedindo para eu colocar um implante cerebral para controlar o telefone, né? Daqui a pouco vai ter isso. Né? Então Doutor, pra gente fechar o podcast, eu sei que o senhor tá com uma viagem aí, né, programada, tá? Aliás, tá um pouco tá aqui perto no aeroporto. Eu tô perto do aeroporto Internacional de Guarulhos, né? A gente falou sobre o Alzheimer, né? O Alzheimer entra também dentro da especialidade sua, não? Não exatamente, não. Assim, ainda não, né? Não é uma doença do movimento, né? E, na verdade, eu sou neurocirurgião. E eu trato essas doenças do movimento porque elas estão relacionadas a procedimentos possíveis. O Alzheimer, ainda não conseguimos tratar o Alzheimer com implante cerebral. Como eu falei, é possível que a gente um dia consiga, né? O Alzheimer tem muito mais a ver com o pensamento, com memória, com concentração, né? Isso pode acontecer também na doença de Parkinson, por exemplo, mas geralmente é mais tardio. A doença de Parkinson é uma doença do movimento. Tremor essencial é uma doença do movimento. Distonia é uma doença do movimento. Por mais que tenham outros detalhes, né? Mas quando a gente coloca ali no grupão, é uma doença do movimento. Enquanto o Parkinson é uma demência, uma doença cognitiva, tá? E aí tem também doenças que transitam nesses dois departamentos, como a demência com corpos de Levy, que tem características de Parkinson, não é Parkinson parecido, e também da demência. É a segunda demência mais comum, perde só para o Alzheimer. E a demência é essa perda de funções, vamos falar assim, mentais superiores para o grande público, tá? Então a pessoa fala muito de perda de memória, mas tem a ver com perda de concentração, de orientação no espaço, de execução de tarefas do dia a dia, né? A pessoa vai ficando cada vez menos capaz de ter autonomia em relação aos seus comandos, né, mentais, porque ela quer fazer, tá? Então o Alzheimer entra mais nesse setor. E quem sabe em breve nós vamos ter estimulação cerebral para tratar Alzheimer e vamos estar aqui falando, né? De repente daqui a alguns anos de uma cirurgia semelhante a essa que eu tô falando pro Parkinson, também pro Alzheimer. Por que não? Possível pro Alzheimer. O Alzheimer é uma demência também, ou não? O Alzheimer... Sim, é a demência mais comum. É a demência, né? É a demência mais comum. Grande parte das pessoas que a gente falava assim antigamente, se a pessoa tá, né, caduca, já tem termos agressivos para isso. Muitas dessas pessoas tinham Alzheimer, só não tinham nome, né? Ou não tinham acesso ao diagnóstico formal. Falava que tá caduca, né? Mas quem vai perdendo essas funções superiores, né, de pensamento, vamos falar assim, que a demência, né? A principal, a mais comum é o Alzheimer. Que ataca mais os idosos.
Pessoa com uma certa... Sim. Também aumenta o risco com a idade, existe, né? Demência precoce também, né? Mas também menos comum, certo? Vamos aguardar. Tomara que em breve, né, tenha também um tratamento aí relacionado pro Alzheimer. Doutor, tá quase na hora aí, né, de sair. Queria que o senhor fechasse, faltou a gente, né, falar mais alguma coisa que o senhor acha importante, né? Essa câmera aqui, ó. Bom. Fica à vontade, né? E quiser deixar também o seu contato, sei que você tem a clínica, né, aqui em São Paulo, Espírito Santo, Minas, né? Se quiser também deixar o seu contato, mídias sociais, né? Fica à vontade. Acho que é bem interessante para quem está nos acompanhando, né? Saber aí, procurar um profissional adequado e para que faça o tratamento específico, né, da doença. Bom, obrigado. O meu canal mais movimentado é o do Instagram, né, que é o @Dr. Bruno Burjaili, né? Tudo junto. Se você não souber escrever, né, você pode colocar no Google, Bruno. Se você colocar neurobruno.com no Google, você vai encontrar facilmente o meu site. Então o site é fácil de guardar, neurobruno.com. Entrou no site, né? Você vai ver lá Bruno Burjaili, tem todos os canais ali, links para todos os canais, mas no Instagram é o mais movimentado, né? Tem no YouTube também, que um canal bastante completo, tem vídeos mais longos no YouTube e em outras mídias que você pode procurar, tá? Tem algumas coisas que eu coloco no X, né? No X, né? Que é o antigo Twitter, enfim. Mas acaba tendo mais movimentação no Instagram, no YouTube e no site, tá? É fácil achar o canal de contato, quem tiver interesse em ser avaliado. Eu faço atendimento bastante por vídeo hoje, né? Atendo pessoas que estão no Brasil, até que saíram do Brasil, né? Que eu já acompanho. No Brasil, presencialmente em São Paulo, no Espírito Santo e em Uberlândia, que são 3 locais onde eu tenho equipes, né? Em que a gente faz essa cirurgia e a gente se ramifica um pouco até para facilitar o acesso para essas pessoas, tá certo? Então, tenho o maior prazer em recebê-los e responder a perguntas, né? E nesses canais que eu mencionei, né? Então, fiquem sempre muito à vontade, né? Um dos meus grandes deveres, eu considero, é contribuir para difundir essa informação sobre um tratamento seguro, né? Consolidado, com resultados muito bons, e que ainda muita gente que precisa dele não sabe que ele existe. Então, eu sempre quero que mais e mais pessoas conheçam e, de repente, se aquilo se aplicar ao caso dessas pessoas, que elas possam finalmente ter um ganho na qualidade de vida por causa disso. Legal. Isso que é muito importante, né? Que as pessoas cada vez mais sejam orientadas, né? E melhorem, busquem tratamento adequado, melhore a qualidade de vida. Isso aí. Doutor Bruno Burjaili. Aê! Doutor, obrigado mesmo pela participação. Parabéns aí pela sua participação, pela explicação, né? Sempre acho que foi bem didático, né? Fazendo aí algumas comparações, né? Das doenças, do uso do eletrodo, né? Com algumas, por exemplo, do cabelo branco, né? Eu acho que esclarece, né? Pra gente para as pessoas, assim, né? Que são leigas, né? Com relação aí à área da medicina, da saúde, esse problema específico e as cirurgias, acho que foi muito bem explicativo mesmo. Acho que tá aí para o pessoal assistir, compartilhar, né? Obrigado mais uma vez. Vamos encerrar. Obrigado a vocês. Doutor, depois vai estar lá no canal disponível. O Otávio, que está ali sentadinho acompanhando hoje, ele que é o responsável para fazer os shorts depois, os cortes, vai, assim que for postado aí nas mídias sociais da Rede Voice, vai compartilhar também. Você vai republicando, né, para que mais pessoas aí assistam aí os vídeos, a live ou por inteiro ou parcial, e também os cortes, que vai pegar trechos aí de assuntos interessantes que nós discutimos aqui. Gente, obrigado pela participação. Mais um episódio encerrado hoje com a participação especial do Dr. Bruno Burjaili, um médico especialista em dores crônicas, neurocirurgião. Ele deixou as mídias sociais, é importante que você vai lá, pesquisa, e tá disponível, né? Se tiver pergunta, pode fazer lá pro senhor. Com certeza, vai ser um prazer responder. Então é isso aí. Obrigado, até o próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.